Meu nome é Norma, professora Norma Vila Éboli, da Faculdade de Educação. Trabalho já há muitos anos, né, Elcio? 10 anos, quase? Não vamos contar, não. Mas dá bastante... Não, isso é importante. O Centro Regional Integrado de Apoio ao Adolescente. Estou desde o seu início, né, ao lado do professor Elcio, numa luta que eu chamo sempre assim, quixotesca, no sentido de coragem, né, contra os moinhos de vento, que tem uma velocidade incrível, mas, de qualquer maneira, iremos sobreviver. E tenho a agradável tarefa hoje de coordenar os trabalhos com essa mesa ilustre que aqui está. E é com prazer que damos continuidade ao Seminário Direitos Humanos em Debate, resultado, conforme consta no folder, da conjugação de esforços de 7 projetos de extensão universitária, constituintes do programa Rede de Direitos Humanos na UF, referenciando os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 40 anos do emblemático ano de 68, 20 anos de promulgação da Constituição Cidadã e 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sem desconsiderar o simbolismo do número 7, vaticínios não místicos, mas concretos, apontam para a continuidade deste programa, que não se encerrará nesta atividade, mas que dela se alimentará para uma ampliação em rede, confirmando a sua importância cívica e política. Destaco, neste momento, o empenho e a responsabilidade dos participantes deste programa, e, em especial, do coordenador, professor José Newton, pela sua presteza e competência na condução deste evento. A mesa de hoje, sob o tema Estatuto da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar, Instrumentos e Dispositivos dos Direitos Humanos, tem a honra de contar com a participação dos seguintes convidados. Seria a doutora Elane, substituída com honra pela doutora Nívia Barros, da Escola de Serviço Social, do Núcleo de Proteção Social e com importantes pesquisas na área da criança e do adolescente. Pelo Dr. Jailson de Souza Melo e Silva. I'm sorry, desculpe. Dr. Jailson de Souza e Silva. Dr. Jailson de Souza e Silva professor da Faculdade de Educação, consultor da Unicef e coordenador do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro. Dr. Elcio Matos, professor do Instituto de Saúde da Comunidade e coordenador do Centro Regional Integrado de Apoio ao Adolescente. Não hesitaria em afirmar que o pano de fundo do tema direitos humanos é a questão da dignidade. Dignidade entendida não como compaixão e caridade, mas intrinsecamente ligada aos princípios de liberdade, igualdade e solidariedade. Diria, com Maria Vitória Benevides, que dignidade é a qualidade própria da espécie humana que confere a todos e a cada um o direito de realização plena. É aquele valor sem preço, conforme nos ensina Kant, presente em todo ser humano, mas pouco reconhecido e respeitado na história do homem. Desta dignidade decorrem os princípios de liberdade, igualdade e solidariedade. Estamos alertados para que estes princípios só podem alcançar a sua concretude no espaço democrático, entendendo a ideia democrática como um processo de alargamento do repertório dos direitos humanos, quer sejam individuais ou coletivos. Suas regras e decisões públicas devem ser construídas e compartilhadas com e pelos cidadãos, que devem deter o poder de controlar a pertinência, a execução e a adequabilidade destas regras. Este exercício democrático de vigilância civil e de participação responsável encontra neste seminário mais uma das oportunidades que vimos conquistando em diferentes espaços de nossas lutas cidadãs. A reflexão sobre o instituído e o instituinte nos leva a duvidar da irredutibilidade das crenças últimas. A reflexão e a discussão serão coletivas, construídas neste momento. E não por coincidência, aí eu vou pedir, já que o sonho não tem fronteiras, né, nem espaços, imaginar, sem demérito para o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, que estamos na Sala Paulo Freire.
Então, e não por coincidência, mas por inspiração, numa sala que leva o nome e a energia do grande educador Paulo Freire, energia que se espalha por todo esse campus. Celebramos também os 40 anos do livro mais conhecido de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, manuscrito em português em 1968. Livro este dedicado aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim, descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. O tema de hoje, também por inspiração, é coordenado por alguém da educação e no espaço de uma casa de educação pública, que são os direitos da criança e do adolescente e instrumentos que os preservam. A crença na educação libertadora e transformadora, conforme nos alerta Paulo Freire e nos ensina, é que deve inspirar a praxe dos educadores que a Faculdade de Educação deseja formar. Então, este esforço da Faculdade de Educação, esses ideais, irão somar ao processo maior de lutas em favor da conquista plena dos direitos humanos. Sejam bem-vindos e vamos, então, aos debates. Boa noite a todas e a todos, né? Eu queria, antes de tudo, saudar os homens aqui presentes, poucos homens aqui presentes, né? Porque, tradicionalmente, nós somos, os homens, esse gênero masculino, é profundamente sem senso. Não é casual que em todo mundo, por exemplo, 90% das pessoas que morrem são provocadas e são mortas os homens, né? As mulheres costumam lidar com os conflitos, costumam lidar com suas questões de uma forma muito mais civilizada do que tradicionalmente nós fazemos, né? Então é um grande desafio para nós, e não é natural, não é casual que no debate como esse, por exemplo, a presença feminina seja muito maior. Há uma tendência muito maior das mulheres buscarem caminhos que seguem na linha do enfrentamento, por exemplo, de situações como de violência, do que os homens. Isso é uma pena. Mas eu espero que a gente consiga, como gênero, avançar e sofisticar muito mais a nossa caminhada comum aí na vida. E esse tema também eu fiquei preocupado com o que conversaria com vocês hoje, né? Primeiro porque eu acho que o tema de direitos humanos em geral é um tema trabalhado de forma muito abstrata. E isso me preocupa muito. O nosso grande desafio é como é que a gente pensa direitos humanos de uma forma muito mais concreta, muito mais vivida, trabalhando todo o significado profundo que ele tem. E, para isso, eu queria começar conversando com vocês sobre um pouco minha trajetória e por que eu sou envolvido com esse tipo de tema, principalmente a questão da redução da violência. Como a Norma colocou o meu nome, eu sou professor da Faculdade de Educação, sou consultor do Unicef, também da OIT, sou coordenador do Observatório de Favelas, mas eu sou, antes de tudo, um Jailson de Souza e Silva. Então, eu tenho muita consciência do meu nome. Acho ótimo não ser Melo. Me lembraria de um horroroso nome da nossa história aí, né? O Collor de Mello da vida. Então, eu me sinto muito orgulhoso do meu nome, porque é um longo acerto de contas com a minha trajetória. Eu morei a vida inteira na periferia do Rio de Janeiro. Eu sou filho de imigrantes nordestinos. Meu pai era soldado dos Fuzileiros Navais. Nós somos de uma trajetória, 5 garotos, que seguiram uma trajetória muito improvável, já que nós fazemos parte daquela minoria, daquela maioria que estaria fadada a não permanecer nas escolas, a permanecer na periferia, a trabalhar como frentista, conheço vários, a trabalhar como garçom, ou ir para o crime e ser morto aí nas valas comuns do Rio de Janeiro e de outros tantos. Então, objetivamente, eu sou uma representação também do brasileiro que, em geral, é desconsiderado na discussão concreta que se faz sobre direitos humanos. Eu me sinto muito assim. O fato da minha condição específica ser diferenciada não me impede de me reconhecer na minha condição de origem, na minha condição histórica, na minha condição regional. E, com isso, discutir para mim o tema que a gente está tratando hoje significa olhar para a cidade de outro lugar. Nós criamos o Observatório de Favelas em 2001. Toda a minha vida, eu estou na UF há 17 anos como professor, mas toda a minha vida eu sou um militante da ação social, desde os 13 anos, 14 anos, estou envolvido em questões sociais. Quando entrei na UF, eu morava na favela da Maré, e lá nós criamos uma organização chamada SEASME, que trabalhava com educação, cultura e outras coisas mais. Em 2001, a gente criou o Observatório de Favelas. Qual o sentido do Observatório de Favelas? É construir um projeto de cidade que leve em conta, principalmente, o encontro das diferenças. Que construa uma cidade que leve em conta o olhar da periferia. Não é olhar para a periferia da periferia, é olhar para a cidade a partir de um conjunto de códigos e significados da periferia. Então, quando a gente está discutindo a cidade, a gente discute a partir de uma construção que passa por entender o que significa ser cidade morando na periferia e vivendo na periferia. O que a gente quer discutir, então, quando está discutindo violência, quando está discutindo temas como direitos humanos, é pensar como isso se forja e se transforma em política pública.
Tradicionalmente, o tema direitos humanos está muito mais vinculado à discussão dos direitos políticos tradicionais entre nós, a discussões muito de denúncia do Estado, e essa é uma grande característica da discussão de direitos humanos, é a denúncia do papel do Estado na sua incapacidade de levar os direitos sociais, e há um conjunto de vazios nessa perspectiva. Então, a gente tenta construir a discussão de direitos humanos principalmente a partir de uma questão fundamental para nós. É o reconhecimento que o simbólico institui o real. Então, é impossível pensar em políticas públicas sem pensar em como é que as representações de cidade, de moradores que a gente tem, terminam instituindo uma política específica. Um exemplo bem banal. O César Maia, por exemplo, prefeito do Rio de Janeiro, fez uma lona cultural na Maré. Fez uma lona cultural de R$350 mil com dinheiro do BNDES. Levou 3 anos para construir. E na Maré moram 132 mil pessoas. Na Barra da Tijuca moram 160 mil pessoas. Lá na Barra da Tijuca, que fica no extremo da cidade, ele está construindo a cidade da música e já gastou R$600 milhões. Quer dizer, nós estamos falando de 2 extremos, né, onde um prefeito tem uma política deliberada de utilizar o dinheiro público para tentar trabalhar uma determinada relação com os cidadãos da cidade de forma absolutamente distinta. Então, quando a gente está discutindo direitos humanos, a gente está discutindo o direito à cidade. Isso é fundamental. Então, se a gente não discute direitos humanos num conjunto de questões muito mais ampliada, a gente não incorpora direitos fundamentais do nosso cotidiano. E aí a gente tem que discutir, então, violência também na perspectiva ampliada. A Norma aqui falou da questão da dignidade, né? Eu lancei um livro pela Unicef em 2005, a partir de um estudo que a gente fez sobre violência contra criança e adolescente no Brasil. E lá a gente tem diferentes visões de violência e a gente propõe uma definição muito sintética de violência. Violência é tudo aquilo que agride a dignidade humana. É um termo genérico porque nos permite discutir tanto as violências físicas como as violências psicológicas, as violências morais, que se colocam de mais diferentes formas no cotidiano, desde violências simbólicas até violências mais concretas. Isso não é casual, isso aí não é trivial, essa definição. Não é todo mundo que entende isso. Eu estava fazendo pós-doutorado ano passado, agora voltei agora nos Estados Unidos, e também estava num congresso na Argentina, discutindo sobre a filibustagem e a clerictomia, com um grupo e apresentando essa definição de direitos humanos, e tinha um grupo de africanos. Os africanos, estavam os homens, todos eram homens, lá as mulheres não falaram, todos eles estavam absolutamente críticos a essa crítica que eu fazia, apresentando como exemplo de violação dos direitos humanos a clirectomia, que é a extirpação do clitóris, né, das meninas, pelas próprias mães, em geral, e é a filibustagem, que é a costura da vagina até que você possa, com um pequeno passagem por orifício, para sair a urina, e só é descosturada depois que a menina casa. E tinham vários argumentos. Os argumentos centrais era, primeiro, que aquilo era uma tradição cultural. E era uma lógica absolutamente imperialista, etnocêntrica, queria desrespeitar essa cultura local. E outra que era uma questão fundamental para a própria dimensão das mulheres, que as mulheres que não passavam por isso tinham muito mais dificuldade de se casar. Eu estou falando com caras que trabalham no campo dos direitos humanos. Não estou falando de pessoas que eram absolutamente envolvidas com os grupos de extermínio existentes na África. Eram pessoas que trabalham no campo da cidadania, da ética, eram fellows de uma organização, de uma rede internacional que reúne 70 países, do qual eu faço parte também. Então, objetivamente, a compreensão do que é direitos humanos passa muito pela forma como eu me relaciono com o outro. E essa é uma discussão fundamental. Eu conheço muitas pessoas que defendem direitos humanos e que lutam bravamente contra os direitos de empregado doméstico, tarefas de TS, direitos trabalhistas plenos. Né? Porque acham que os direitos humanos vai até um limite, vai até a minha porta. Eu defendo para fora. Então, essa perspectiva de você defender os direitos humanos como algo incorporado a si mesmo, a gente tem muita dificuldade de entender no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, eu conheço um monte de gente do campo da esquerda. Quando a gente estava denunciando as milícias em 2006, a gente fez um trabalho em 2006, foi divulgado um monte, muito legal, foi 200 crianças empregadas no tráfico de drogas. A gente pesquisou, acompanhou esses garotos até 18 anos durante 2 anos. No primeiro ano tinham morrido 35, em 1 ano e meio morreram 48, todos menores de 18 anos. Né? E na época estavam surgindo as milícias. Eu estava indo a vários debates, não se usava nem milícias, o termo era polícia mineira, e a gente propôs criar o termo milícia porque diferenciava de polícia mineira. A polícia mineira, em geral, são grupos paramilitares, ou de homens, ou de policiais gerais, que vivem na comunidade. As milícias são grupos de intervenção de militares que ocupam território a fim de terem vantagens econômicas. Os dois, um se justifica, mas o segundo é muito mais perverso, ainda mais perverso do que o primeiro. Então, objetivamente, eu conheci várias pessoas do campo da esquerda, não vou nem falar o César Maia, que chamava de altas defesas comunitárias.
e nem outros setores da própria polícia que defendiam isso, mas que achavam que a milícia era o mal menor. E, objetivamente, a situação só mudou de figura e só a primeira pessoa que foi presa por causa de milícia começa a acontecer quando há a tortura dos repórteres do jornal O Dia. A mesma coisa acontece, se vocês verem no jornal hoje, o Dudu é um grande amigo meu, ele é editor de cidade do Extra, e ele fala da luta que é dele sempre botar coisas interessantes para melhorar a qualidade do jornal, que ele mesmo fala que tem muitos problemas. Hoje o Extra apresentou uma coisa fantástica, se vocês tivessem visto, e o Meia Hora do lado. O Extra apresentou 2 meninos negros, algemados, e mostrando o seguinte, a lei da algema para quem vale. Então, objetivamente, eram meninos que eram suspeitos, eles foram algemados, foram levados, depois foram soltos porque não tinha nada contra eles. Então, objetivamente, ele está discutindo o seguinte, para quem vale, a lei que é aprovada de algema para os presos VIPs não vale certamente dentro das favelas. E, ao mesmo tempo, o Meia Hora apresenta aqueles mesmos meninos sem nenhuma alusão que eles foram soltos depois. Qualquer pessoa de classe média que passasse por isso poderia ter condições de processar o jornal de forma vigorosa. E ele simplesmente expõe aqueles garotos daquele jeito, deve ter 18, 19 anos, 2, sem nenhuma consideração e mostram objetivamente a cara como se fossem culpados a princípio. E aí, se a gente não quiser discutir direitos humanos nesse plano, nem discutir violência, a gente não vai conseguir entender o ECA. Porque a questão fundamental que a gente tem é, a gente conseguiu construir um projeto absolutamente fantástico no plano da lei. O ECA representa um grande processo, a vitória das forças de mobilização social brasileira, da organização civil brasileira, num processo de ascenso dos movimentos sociais na década de 80, que culmina numa lei profundamente avançada e significativa. Qual é o desafio, o problema fundamental do ECA? É que ele é colocado na sociedade onde o campo do discurso é absolutamente diferente do campo prático. Então, nós temos leis fantásticas. Em 1824, já era obrigatório, vocês devem saber, devem estudar que é para quem é da pedagogia, o ensino era obrigatório dos 7 aos 14 anos, em plena escravidão. Para todos. E, quer dizer, a facilidade de proclamar leis sofisticadas é imensa no Brasil. O nosso grande desafio é como é que ela se expressa. Então, discutir o ECA significa o seguinte, quais são as dificuldades fundamentais que impedem que ele funcione e como é que ele foi recebido e como é que ele foi trabalhado. Então, eu queria discutir com vocês rapidamente isso e, principalmente, buscar caminhos para isso. Como é que a gente pode definir outros caminhos diferentes do que a gente está seguindo hoje? Primeira coisa que a gente tem que recuperar, eu falei, o simbólico institui o real. É a forma como a gente representa o real que vai fazer com que a gente atue diante dele de uma determinada forma. Na nossa sociedade, no Rio e em outros cantos, a favela, por exemplo, ou a escola pública, ou a saúde pública, são representados sempre no mesmo paradigma. São sustentados no paradigma da ausência, onde, se vocês pensarem rapidamente na favela, o que é a favela? Eu faço isso em vários cantos. O que vem é bagunça, é falta de organização, é falta de estrutura, é violência, é o caos, é falta de normas, é falta de infraestrutura, etc, etc, etc. Na escola pública é a mesma coisa, não é coincidência. Objetivamente, se pensa sempre o lugar dos pobres, espaços dos pobres, ou estruturas que recebem mais os pobres, numa perspectiva de carência, de ausência de privação absoluta, sem considerar nenhuma mediação. Nesse sentido, você vai viver ao mesmo tempo numa sociedade que é marcada pela disputa entre 2 sujeitos fundamentais, onde um é hegemônico. Toda a sociedade repousa em princípios de concepção de sujeito. Na nossa sociedade, são 2 as concepções de sujeitos. De um lado, o cidadão, que vem da Revolução Francesa, que progressivamente no século XIX, no século XX, vai encorpando. Era um cidadão apenas no plano jurídico, ele ganha direitos políticos, ele ganha direitos sociais, ele ganha direitos culturais, ele ganha direito à diferença, ganha direitos difusos, principalmente ambiental, e assim vai. O conceito de cidadão foi se enchendo. Então, hoje nós temos uma coisa que, no campo da utopia, chama-se de cidadania plena. A possibilidade de pensar um cidadão que viva de forma muito mais concreta a sua existência na busca da igualdade e, ao mesmo tempo, no reconhecimento da diferença. Isso foi que a esquerda foi construindo no processo da discussão de concepção de sujeito nos últimos 50 anos. Por outro lado, nós temos o consumidor. Então, o consumidor é o esvaziamento absoluto do sujeito a apenas uma condição, o consumo de bens distintivos que o faz sentir-se hierarquicamente superior ao outro. Nesse sentido, toda a lógica da publicidade é sustentada na ideia de que, se eu tiver acesso a determinado tipo de produtos, eu vou ser superior e, por isso, eu deverei ser mais respeitado. Isso se expressa em todos os níveis do capitalismo. Então, o principal produto do capitalismo é a carência, não é um produto. Você viaja no avião internacional, vai para os Estados Unidos, é o luxo, vai para a Europa, ou vai para a Austrália, é o luxo do luxo, é o privilégio do privilégio de fazer uma viagem internacional, de avião.
que a grande maioria da população, obviamente, não tem. Dentro do avião, você tem classe econômica, executiva e primeira classe. Então, a desigualdade se expressa e a carência de você estar na classe econômica, você pensar naquela poltrona imensa da primeira, naquele aperto que você está e você pensar naquela poltrona imensa da primeira classe, está colocado para você. Mas, às vezes, você consegue chegar à primeira classe. Aí você fica pensando naquele bendito. Eu estava uma vez, encontrei o Alexandre Ascioli no Santos Dumont, e ele falando, pessoa ouvir, ele todo feliz que, enfim, ele tinha comprado o jatinho e ia se libertar daquela coisa horrorosa de ficar esperando. Agora, o jatinho do Bispo Macedo vale 54 milhões de dólares. Então, imagina o sofrimento que é você ter um jatinho de 7 milhões, pequenininho, enquanto o Bispo Macedo tem um de 54 milhões. Quer dizer, a lógica de produção da carência, a lógica de você produzir um sujeito destituído de outra coisa, que não seja a capacidade de consumir, faz com que se estabeleça hierarquias sociais onde um vai lá, obviamente, tem mais direito que o outro. Tem uma menina que eu conheci, votava na esquerda, inclusive, ela achava um absurdo o pessoal do Vidigal, o marido dele, ter a mesma vista da Vieira Solto. Ela tinha um namorado, morava em Copacabana, tinha uma boa vista, mas ela, não sei qual se era na Vieira Solto, mas ela ficava ofendida das pessoas terem a mesma vista, porque eles pagavam IPTU altíssimo e os pobres que não pagavam IPTU não tinham direito, não teriam que ter o direito a ter aquela vista. Quer dizer, você transforma a paisagem, o horizonte, num bem de troca, num bem distintivo. Se eu tenho direito, mas o favelado também tem, isso retira um pouco do meu prazer, da minha distinção. Isso é colocado o tempo todo. Por que eu estou discutindo isso? Porque essa forma de hierarquização, essa presença do consumidor como ente fundamental da nossa sociedade, faz com que aquele que seja destituído seja visto de uma forma diferenciada. Então, se eu falo para vocês que morreu um garoto de 30 anos, que mora na classe média, mora no Leblon, tem diploma de nível superior, trabalha no multinacional, tem um carro bonito, tem um apartamento bonito, e ele morre, por exemplo, assassinado no assalto, é lamentável. Tradicionalmente, eu estava em Roraima, quando aconteceu a morte daqueles 5 meninos um acidente de carro na Lagoa. Saiu em todo o país, em todos os cantos. Lá estava uma comoção em Roraima. Aí eu estava falando, é lamentável, uma pena mesmo, perda de vida de qualquer uma, seja mais quanto mais jovens. Mas todos os dias são assassinados 16 jovens nesse país. E não tem um décimo dessa comoção, não tem nenhuma comoção. Então, objetivamente, a comoção, o grau de impacto da violência não é dirigido simplesmente para o fato em si, mas para quem sofre o efeito daquela violência. E esse é um dos maiores problemas que a gente tem no Rio de Janeiro e no Brasil. A polícia do Rio de Janeiro mata 5 vezes mais do Estado do Rio de Janeiro que toda a polícia dos Estados Unidos juntas, há mais de 15 anos. A polícia da cidade do Rio de Janeiro mata 3 vezes mais. Toda a polícia dos Estados Unidos de Janeiro, que é o país mais violento do chamado primeiro mundo, dos países ricos. Só o 9º Batalhão, que é lá em Rocha Miranda, que os integrantes do 9º Batalhão foram responsáveis pelo massacre de Jacari e também o massacre de Vigário Geral, mata mais do que toda a polícia dos Estados Unidos. E o Emir Laranjeiras, que era um coronel desse batalhão, foi eleito deputado estadual. Então, nós temos uma lógica presente na nossa cultura de que você pode trabalhar a presença da morte, da violência, desde que ela seja dirigida para um território específico. Então, quando a gente está discutindo a questão do ECA, qual foi o processo fundamental? Houve uma mudança fundamental na legislação, houve uma legislação muito mais avançada, que o grande mérito dela é a visibilização das crianças e adolescentes como cidadãos. Que esse processo de incorporação da cidadania foi progressiva na sociedade que a gente vive. Os trabalhadores foram progressivamente incorporados, os homens trabalhadores, depois as mulheres foram incorporadas, depois os índios ainda não foram incorporados, e os velhos também não, os loucos também não, e os presos também não, mas as crianças também passam a ser incorporadas e reconhecidas como cidadãs. Quando eu era criança, meu pai batia muito, se lamentava isso, mas a lógica é, meu pai tem um direito porque eu sou filho dele. Sendo filho dele, ele é meu dono. Essa ideia, hoje, tem milhares de denúncias de maus-trato contra crianças no Conselho da Criança e Adolescente, outras organizações, Conselhos Tutelares, outras organizações de apoio à infância e adolescente. Então, objetivamente, muda o estatuto da criança e do adolescente quando você cria novas formas de legislar a respeito disso. Isso é um grande avanço. Mas acontece uma coisa muito curiosa no Brasil. Nós tivemos um avanço gigantesco no campo da mortalidade infantil. Gigantesco. Se morria 126 crianças há 40 anos atrás, e hoje morre em torno de 25 para 26. Em alguns estados já caiu para 14.
Eu estava em Serra Branca agora, e em Serra Branca, 12 mil habitantes, que é o coração da Revolução Mundial, é o lugar que eu mais gosto na vida depois de Nova Holanda, que é uma das favelas da Maré. Serra Branca, eu sou cidadão, aliás, serra-branquense, tenho muito orgulho disso. Nós conseguimos tirar a oligarquia que dominava a cidade há 50 anos, fui lá para ver como é que está a eleição também, e a gente consegue... a mortalidade infantil lá já está 7%. Era cerca de 200 e alguma coisa de 20 anos atrás. Então, por que nós conseguimos isso? Porque houve uma ampla mobilização do Estado, pressionado pelos indicadores internacionais, porque o IDH, a mortalidade infantil entra dentro do processo, todos os indicadores internacionais mostram a mortalidade infantil como um indicador importante. A Igreja Católica, principalmente, conseguiu garantir uma rede profunda de mobilização nesse campo. As prefeituras e as universidades, muitas delas, se envolveram dentro do processo. Então, a gente teve uma ampla mobilização de diferentes forças para resolver esse problema. Ao mesmo tempo, nós tivemos um aumento extremo da mortalidade juvenil. Então, hoje, no Brasil, se mata 3 vezes mais do que na década de 80, e principalmente adolescentes. Então, a população de 15 a 24 anos comporta 40% dessa taxa de mortos. Quer dizer, hoje, objetivamente, sistematicamente, se matam jovens, e não são jovens quaisquer. São jovens negros, pobres, da periferia e das favelas. Isso não é casual. Porque a gente conseguiu avançar em termos de compreensão da infância e do cuidado com a infância, mas é um processo cada vez maior de criminalização da juventude. E a percepção desse jovem pobre, principalmente se ele for funkeiro, do hip-hop, da favela, como potencial criminoso. Você vai ver um monte de organizações, em todos os cantos, que trabalham com a ideia, muito presente, que você precisa colocar um projeto social dentro da favela, não porque aquele garoto, aquela garota são cidadãos, não porque eles têm que ter sua cidadania respeitada, mas para prevenir a violência. O Luiz Eduardo Soares falou comigo, um amigo meu, que foi secretário da Senage, falou que morreu de vergonha quando leu um texto meu, e ele estava em Porto Alegre, e ele estava fazendo praças, por exemplo, áreas de lazer, e ele percebeu que ele assumia esse discurso tranquilamente, mesmo sem percepção. Quando fazia uma praça numa área nobre, no direito de cidadania, quando faz uma área de lazer dentro da favela, é uma prevenção à violência. Esse discurso recorrente faz com que a gente compreenda a questão do adolescente hoje como um sério e perigoso ser que a gente tem que tentar criar mecanismo para controlar. Tem um projeto, por exemplo, que eu gosto muito, eu acho legal, mas ele tem um nome super complicado que expressa bem isso. Eles detestam quando eu falo isso, mas eles não mudam de nome, então eu vou continuar falando, que é o Dançando para Não Dançar. O que significa esse nome? Significa quando a criança da classe média simplesmente dança, ela está garantindo sua fruição estética, está ampliando a sua humanidade, está avançando cada vez mais sofisticando como ser. Já a menina da favela, a dança não é fim. A dança é um instrumento para deixar de ser prostituta, piranha, criminosa, seja o que for. Isso é perverso. Então, enquanto a gente mantiver essa representação de que a população pobre da favela e periferias são carentes, eles adoram usar comunidades carentes, por exemplo, é uma sacanagem isso. Então, e quando pensar que a gente só pensa no espaço popular a partir das suas ausências, e quando a gente pensa o adolescente pobre a partir da sua potencial criminalidade, a gente vai continuar tendo muita dificuldade de implantar o ECA. Então, o que eu quero falar aqui? Tem um problema sério com o ECA, que é, primeiro, a ideia de que simplesmente a legislação possa mudar as práticas. Se a gente não muda as representações que a gente tem sobre determinada população, a tendência é acontecer o que está acontecendo agora. A polícia prefere muito mais matar o garoto do que levá-lo preso. Desses meninos que eu falei, 48 mortos, 35 foram mortos por policiais. E eram menores e, assim, mortos de forma, em geral, rendidos. Tinha um menino pequeno, por exemplo, na Maré, que é oleiro, e ele simplesmente o feriu, depois passou 2 vezes por cima dele. Esse tipo de prática é parte do princípio que esse menino é uma pequena cobra, uma pequena cascavel que tem que ser eliminada. Esse sentimento é difuso mesmo nos médios. Essa ideia de que você dá além de projeto social e que se esse menino se ele for por crime, é problema dele, está presente nas políticas públicas. Por exemplo, a gente criou uma rede de proteção a partir desse projeto que a gente fez, porque era muito duro ver as crianças morrendo, ver esses adolescentes morrendo, e a gente tinha claramente um projeto desde o início que tinha que criar alternativas. Criamos uma rede com 23 entidades. E recorremos à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. O juízo da Prefeitura do Rio de Janeiro, em particular do prefeito, é que não tinha sentido gastar dinheiro com pessoas que já estavam no crime, que já estavam do outro lado de lá. Você tinha que gastar dinheiro com a prevenção. Essa lógica de você não reconhece a possibilidade daqueles meninos de lá e que só sobra para eles a prisão ou a morte, está muito presente no campo das políticas públicas.
Então, nosso desafio não adianta estar trabalhando o ECA sem discutir efetivamente como é que a gente cria mecanismos para fazer com que ele seja implantado a partir de novas representações da adolescência. E aí eu vou terminando cada vez mais para acabar. Qual é a minha questão que a gente precisa aqui conversando hoje? Primeiro, o ECA é uma lei. Parece bobagem falar isso, parece um truísmo falar isso, mas não é. O ECA foi transformado muitas vezes por nós, do movimento de direitos humanos, por nossa sociedade civil, em Bíblia, que não pode ser questionada. Então, nesse sentido, você não pode discutir o ECA, você não pode pensar quais são os limites de aplicação do ECA, o que está acontecendo que a gente não consegue efetivamente tornar o ECA um instrumento muito mais útil para nossas lutas e que possa servir de forma muito mais efetiva para a gente ganhar espaço na sociedade. Mais de 90% da população hoje no Brasil defende a redução da maioridade penal. Isso é muito sério. A gente sabe muito bem que só 1% dos crimes mais violentos, principalmente homicídios, são provocados por adolescentes. E sabemos também, obviamente, que muito mais adolescentes morrem, são vítimas, do que são criminosos. Mesmo assim, a gente não consegue ganhar esse debate com a sociedade. Porque a gente entregou, em geral, a aplicação do ECA para o Poder Judiciário. A gente entende que cabe ao juiz, cabe ao promotor, estar garantindo a sua aplicação. E não criamos mecanismo, a sociedade civil nisso, simplesmente, por mais que tente caminhar nessa direção, tem muita dificuldade de criar mecanismo que permita a sua implantação, a sua aplicação de forma efetiva. A gente tem avançado muito. No Unicef, a gente, por exemplo, está propondo o indicador da violência juvenil, que a violência juvenil seja um fator fundamental para classificar o desenvolvimento de um país. E que a gente crie uma plataforma, por exemplo, dos direitos da criança e adolescente. Essa plataforma está sendo amplamente discutida e passa por um programa de redução da violência letal contra crianças, adolescentes e jovens, que são os mais atingidos de forma mais direta por essa rede, que está envolvendo 11 regiões metropolitanas, por exemplo, onde a maior incidência. Tem um conjunto de ações, mas o que a gente precisa, fundamentalmente, além das ações, é construir novas representações dessa situação. Nós precisamos criar mecanismos que permitam entender o ECA de outra forma. Eu, por exemplo, eu sou absolutamente contrário à redução da maioridade penal, eu acho um absurdo. Ao mesmo tempo, eu sou absolutamente contrário à interpretação de que o jovem só pode permanecer em internado 3 anos. Eu acho um equívoco isso. Eu acho que a gente não... Tem setores que interpretam que ele pode permanecer internado 3 anos de acordo com o crime, entre aspas, com a infração cometida. Já que o menor de 18 anos ele não comete crime, ele comete a infração. Tem outros setores que acham que não. Independente do que ele faça, em que condições faça, ele pode ficar no máximo internado 3 anos e aí se aplicaria para ele outras medidas. Quando nós fizemos a pesquisa com tráfico de drogas em 2002 também, vários caras do tráfico falaram que era melhor empregar adolescentes, porque eles eram mais baratos na negociação com a polícia. Você prendia o garoto, quando o cara queria extorquir o policial e ele prendia o garoto, esse garoto era mais barato para soltar do que um maior de 18 anos, porque a punição que ele poderia receber seria melhor. Isso, de certa forma, e a gente discutia isso, até que ponto essa lógica de um tempo mínimo que não assustava muitas vezes os meninos, não colocava critérios de ação sobre aquele menino mais rigorosos, terminava muitas vezes estimulando a contratação deles pela rede de tráfico de drogas. Isso é uma questão. Em vários lugares que eu falava isso, o sentimento de raiva e de indignação era absolutamente profunda, como se eu fosse inimigo do ECA. Então, objetivamente, o que acontece a gente muitas vezes defende o ECA de forma tão reída que a gente deixa de discutir as suas condições práticas de aplicação e como é que nós vamos poder ampliar a sua aplicação e criar mecanismos para que ele amplie a sua influência no conjunto da sociedade. É esse desafio que a gente está colocado aqui. Então, é ótimo quando a universidade se abre para esse debate, é ótimo quando a gente reúne uma rede profunda de pessoas, grande, abrangente, está discutindo isso. Há muita coisa sendo feita nessa área, mas a gente precisa, antes de tudo, discutir o ECA na sua condição de política pública e não como letra pronta, acabada e fixa da lei. Precisamos discutir hoje o impacto da questão da violência contra a criança e adolescente em todos os níveis e como é que a gente, principalmente contra a criança e adolescente pobre, das favelas e periferias, que sofrem as violências mais agressivas, mais letais, de forma muito mais direta, no sentido da violência letal, e como é que a gente pode criar progressivamente mecanismos de acompanhamento e de aperfeiçoamento das condições de vida dessas crianças que criem possibilidades novas para ela estar ampliando as suas condições de vida, ampliando o seu tempo e seus espaços sociais. Que o grande limite hoje para a gente conseguir avançar, e o princípio seria, enquanto a gente permanecer numa sociedade marcada pela particularização da existência,
e pela presentificação da existência, que são as características fundamentais do consumidor, a gente não consegue dar conta de criar uma cidade, e eu me remeto à discussão original lá da periferia das favelas, a gente precisa construir uma cidade onde a essência de cidade é o reconhecimento que ela é o encontro das diferenças. O grande limite da cidade hoje é a incapacidade da gente lidar com a diferença. A gente só sabe lidar com o mesmo. Eu conheci uma médica, ela falou que votou no César Maia por 2 razões na época. Primeiro, porque ele faria a cidade da música, coitada dela, na Barra tem tão poucas opções de lazer. E segundo, porque ele não faria a linha de metrô que ligaria a Barra da Tijuca ao aeroporto, como ele não fez, e era encargo obrigatório do PAN. Se ele não fez cargo de pressão do povo da Barra da Tijuca ou não, não importa. O que importa é, para ela era insuportável pensar que os pobres poderiam estar utilizando o que era dela, que são as praias da Barra da Tijuca. Essa visão particularizada da existência, onde eu não reconheço o outro, alimenta e faz com que seja natural, quando se conceitua como bandidos, a morte permanente, regular, cotidiana, de jovens, adolescentes pobres nas favelas. Então, se a gente não conseguir romper com essa particularização da existência, romper com essa incapacidade de pessoas se reconhecerem, pensar numa cidade que seja um espaço de encontros e, ao mesmo tempo, ampliar a possibilidade da pessoa construir utopia, só é possível construir utopia, pessoal, se tem projeto de futuro, seja utopia pessoal ou coletiva. E hoje nós temos uma realidade cada vez mais onde as pessoas não têm projeto de futuro. Logo, elas não têm utopia. Logo, elas são incapazes de transformar suas próprias vidas, tomar sua própria vida em suas mãos e, ao mesmo tempo, transformar o mundo, transformar a realidade. O nosso desafio, então, é pensar em sistemas legais e sistemas de ações práticas, redes sociais, que nos permita construir novas utopias, novas possibilidades, novas intervenções no mundo. É isso que a gente, e eu tento, como professor da universidade, como militante social e como ser humano, tento fazer na minha vida e tenho certeza que é o que a maioria tenta fazer aqui. O desafio é que a gente possa fazer essas coisas cada vez mais juntos, cada vez mais feliz também, cada vez mais alegre pela nossa caminhada, mas também consciente dos limites que a gente encontra pela frente. E vamos ao debate, que a gente vai ter muito a falar depois. Obrigado. Então, esse processo contínuo, sem ser redundância, ele se coloca a partir, principalmente, das percepções que o ser humano tem da sua realidade. E entender o ECA a partir das políticas públicas e a partir essa visão é um desafio que você nos faz aqui para refletir. Então, creio que dentro desta linha, né, você propõe os sistemas como uma organização coletiva, como uma organização democrática, como um procedimento, vamos dizer assim, democrático no sentido mais político da palavra, para que a própria comunidade, a própria coletividade se integrem nesse processo de transformação. Nós temos muita coisa para discutir a partir de suas palavras. Gente, boa noite. Eu não estava preparada, que eu estou aqui, não vou substituir, né, a promotora, além do mais, porque ela está parte do direito. Eu sou professora aqui do Serviço Social. A minha tese de doutorado foi sobre Conselho Tutelar. Então, eu vou falar de algo que eu falo sempre que aconselho, mas o professor Chailson me trouxe a questão da história de vida, né? Quando meus pais vieram, né, como todos os bons retirantes, do Nordeste para cá, eles foram morar em São Cristóvão e minha mãe olhava assim, falava, gente, eu tenho 4 filhas se eu for morar numa favela. Aí, qual é a saída desse povo? Vai para a Baixada Fluminense. E eu fui criada na Baixada Fluminense numa época que no final da minha rua era um lugar de extermínio, né? E se exterminava muito, ligada ao que hoje a gente sabe, uma história muito complicada no país. E lá era um depósito de muitos adolescentes, muitas mulheres, muitos homens. E alguns, só muito tempo depois, que a gente fala, era militante do sindicato dos motoristas, da construção civil. E a gente não tinha essa noção, naquela época, de quem era o campo de Tiçova lá. Na época era chamado Polícia Mineira, né? Hoje nós temos as milícias. Mais tarde a gente começa a militar. Eu comecei a militar muito nova, né, na política,
muito nova, e aquilo tudo. E aí eu fui pensando, né? Depois a gente fala, por que a gente vai trabalhar com violência? Porque a violência ela deixa marcas muito sérias na vida da gente, né? Quando eu fui fazer serviço social, eu pensava, vou escolher algo que seja próximo. Aí eu queria muito sociologia. Aí eu falo, não, tem que ter algo que seja concreto. Vou fazer serviço social, né? E fui fazer serviço social e eu vi que esse mundo de uma universidade ela é fechada para a população pobre, ela é fechada, é como se um lugar que não fosse nosso, mas a gente está aqui. Quando teve a criação tueca, a elaboração tueca, tem alguns colegas que falam assim, hoje até brincaram comigo e com o professor José Nilton, ele é seu marido, falam, não, marido não ia se entender tão bem. Nós já trabalhamos há 10 anos juntos, e mesmo na elaboração tueca, a gente já estava na rua. O ECA ele foi criado com uma perspectiva no mundo, numa época que a gente acreditava que alguma coisa poderia ser possível de diferença e de consolidação de direitos para a criança e adolescente. Então, nós batalhamos muito. Na época, os meninos e as meninas de rua, que tinham tantos profissionais junto com eles, um grupo de juristas e tudo, hoje a gente tira meninos e meninas de rua e a gente coloca situação de risco. Tudo virou situação de risco, né? E lutas consolidadas deixam de ser visivelmente ilustrada pelo que é. Não é mais exploração, não é o abuso sexual, não é a exploração sexual, mas é situação de risco. Não é mais o menino em situação de rua, mas é situação de risco. E essa situação, mas a gente estava lá. Estava na época da FUNAPEM, questionando a FUNAPEM, e a gente cria e elabora o Estatuto da Criança e Adolescente como uma possibilidade, claro que uma lei, mas uma possibilidade que a gente teria uma outra história hoje para contar no aspecto de crianças e adolescentes. Mas não se muda uma mentalidade só com uma lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele mexe em questões muito sérias. Quando se cria o Conselho Tutelar, a gente pega uma estrutura altamente consolidada, como é da Justiça, e coloca em cena a sociedade civil. Claro que ia ter um preço muito caro. Nós temos um juiz que trabalha com a gente na área de direitos humanos e sabe como é difícil mexer no próprio direito. E a gente traz essa cena à sociedade civil, e essa sociedade civil passa a ser representada nos conselhos. Isso, tudo que aparece hoje na mídia, principalmente esse caso trazido, que está sendo tão falado, das crianças esquartejadas como um erro do Conselho Tutelar, e pode ter sido uma ficção errada também, é mais uma forma, vamos repensar esse órgão, que é um órgão autônomo, mas não tem autonomia financeira. É um órgão autônomo que precisa de uma secretaria para lidar, mesa, cadeira, telefone, equipe técnica. E, se não agir comportado, o Conselho Tutelar perde a equipe técnica, perde a mesa, perde o telefone. Então, são muitas questões que passam. Mas o Conselho teve uma determinada função. É Conselho. Para isso, existe uma equipe técnica para pensar diferente. A função ali era a sociedade civil, estar representada ali e pensando mais próxima da população que ela atende. Mas esses assuntos, amanhã na mesa nós vamos discutir. O Conselho Tutelar ele vem mexer nessa estrutura. Nós não tivemos, se a gente pensar em mudança de mentalidade, a mudança da FUNAPEM para o TECASE não alterou o que acontece internamente dentro do TECASE. Não é mudando a nomenclatura, não é criando somente uma lei que a gente consegue mudar a estrutura de como se trabalhar com criança e adolescente. Quando eu fui fazer minha pesquisa de doutorado no Conselho Tutelar, quando eu cheguei lá, falei assim, aqui o que acontece no Conselho Tutelar é violência contra a criança. É violência intrafamiliar, é a família. Começamos a fazer a pesquisa e vimos que a maior demanda no Conselho Tutelar é violação de direitos. Violação de direitos, que falta escola, as crianças não têm certidão de nascimento, vão lá procurar o seu registro.
São temantas de escola, creche. E aí eu vou falar especificamente conselho tutelar, porque eu fiquei lá há muito tempo, eu fico lá há tempo, eu circulo muito no conselho tutelar. E as temantas, e aí é muito mais fácil você identificar as temantas e as questões de conflito. E aí o professor fala muito bem, né? De conflito. O que é um conflito na nossa família que se torna um crime na população mais pobre? Né? Os conflitos, e aí quando me fala assim, mas se isso é uma violência intrafamiliar, eu falo, sua família não tem essa questão, esse mesmo conflito? Mas quando a gente começa a olhar, e com um olhar técnico, um olhar profissional na família pobre, a gente começa a criminalizar qualquer coisa que seja advinto dali como uma violência. E esse mesmo conselho tutelar, que lá recebe uma família de classe média, ela vai ter um outro olhar muito diferente para a mesma temanta. Então, uma temanta advinta de uma classe, de uma população pobre, não vai ser vista da mesma forma, pelo mesmo órgão, quanto é de uma classe diferente. E aí a gente fala, isso é uma questão do conselho? Essa é uma questão ainda estrutural que nós temos da criminalização da pobreza. Quando a gente coloca que, mesmo que tudo que vem do conselho tutelar seria violência intrafamiliar, aí eu fui colocando aqui. Lá no conselho, era registro, certidão, serviços de saúde, curso para os filhos, tudo que a gente pegar a legislação está lá como direito. Mas aí a população pobre e a população de classe média vai lá, reclama o seu direito, quando vai pedir alguma coisa dessa, que são raros, mas a população pobre vai lá requisitar e pedir, por favor, que aquele direito seja atendido. Eu preciso de uma escola para o meu filho. E aí tem algumas coisas. Mas foi procurar escola no Conselho Tutelar, mas naquela comunidade já tem uma escola. E, às vezes, a gente tem aqui em Niterói, como é um município territorialmente não tão grande, às vezes tem facções na mesma comunidade que divide aquela favela em duas. Então, você tem uma escola ali, que o poder local diz, já existe uma escola, só que determinada parte da favela não pode passar para outra. Mas começa a falar, a família não colocou a criança na escola porque não quis. Não quis ou não podia ter acesso do ir e vir. Aí a gente pega os direitos humanos, a primeira coisa seria a questão da liberdade, e a gente pergunta que liberdade é essa e como se aplica a liberdade e como a gente lê essa liberdade até de ir e vir em determinada classe social. Quanto eu fui colocando, mas eu estou muito cega, gente. A professora Norma falou a questão do instituído e do instituinte. Né? A gente pensa que, como é difícil o Conselho Tutelar, e aí nós tem 18 anos do Estatuto, né? Nesses 18 anos, se começa os conselhos, ele se firmar como um órgão instituído em nossa sociedade. A legislação o institui. E o poder local, principalmente, o expulsa a cada minuto. Né? Quais são os conselhos que normalmente funcionam no Estado? Se a gente pegar nos municípios, hoje, o Conselho Tutelar ele tem uma situação muito complexa. Tem municípios pequenos que, às vezes, o conselheiro tem mais voto que um vereador. Nós temos no Brasil conselheiros que saem. Eu peguei uma situação em Angra dos Reis, há anos atrás, que os conselheiros saíram para se tornar vereador. Não tinha, até os suplentes estavam sendo candidatos. E aí, como é que a gente faz com o conselho? Muitos conselhos são os próprios familiares do poder local que começam a fazer parte desse conselho. Essa estrutura não funciona, ou aí a gente vai ter que voltar à questão da sociedade civil, que, para mim, hoje é um dos principais debates quando eu falo até em Conselho Tutelar. Hoje, quem são as instituições que eu chamo de representativas dentro dos conselhos?
Aí a gente fala em conselho. Nós estamos num estado em que é um estado, uma democracia representativa, que eu tenho a participação cidadã através das minhas participações nos conselhos. Só que o conselho coloca ali representantes da sociedade civil eleita, que normalmente tem que fazer todo um lobby para ser eleita para representar nos conselhos. Então, não necessariamente a pessoa que está ali, que está sendo representada no conselho, representa aquela comunidade verdadeiramente. Hoje é uma grande estratégia para se conseguir até a aprovação de alguns recursos, você está nessa sociedade civil organizada. Então, são estruturas, e quem permite isso? A gente também, enquanto participação cidadã, se a gente não participa e fica só de fora assistindo, é muito difícil mudar esse quadro. Então, a estrutura dos conselhos tutelares, e aí nós temos pessoas muito sérias em conselhos, fazendo grandes serviços, grandes trabalhos em prol da criança, que deparam com os próprios conselhos já atrelados a interesses de... Eu não teria o que falar de determinadas ONGs que vão ali para conseguir recursos bem pessoais que não necessariamente são revertidas para a criança e para o adolescente. Aí a gente teria que entrar na questão do fundo, que é uma boa discussão, pouca gente discutindo a questão do fundo da infância. E de outros conselhos que se atravessam no Conselho da Criança e Adolescente. Mas eu estou falando isso por uma questão muito séria que nós vamos ter que começar a lidar da agora para frente com relação ao Conselho. A gente cria, depois da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, os CRAs e os CREAs. Os CRAs são os Conselhos de Assistência Social para quanto você ainda tem um vínculo familiar. E os CREAs, quanto não tem esse vínculo, que são situações mais complexas. Nessa estrutura, aí eu vou falar com muito cuidado, eu sei que é a minha área, mas a área da assistência, ela está com uma perspectiva meio grandiosa de ir segurando as determinadas áreas, achando que pode dar conta de tudo. E serviços já consolidados, que funcionam muito bem, estão sendo extintos, porque fala o CREAS está conta, os CRAs está conta. Sabe? Essa é uma leitura da Política Nacional de Assistência muito complicada e muito séria, que a gente está deixando passar e depois vai reclamar. Hoje, não tinha aquele serviço? Não, ele foi extinto porque o CRAS vai dar conta dele. Então, essa é uma questão muito séria, que, principalmente na minha área, quando a gente fala, parece que a gente está falando mal do serviço social. Não, a assistência social, ela vai dar conta, mas ela não dá conta de tudo. Tem pessoas altamente capacitadas que até se especializaram em alguns serviços, como a questão de exploração e abuso sexual, dependência química, que são serviços que estão sendo extintos, e como o CREAS, com sua equipe, vai dar conta de todas as demandas na área de infância. E aí que vem uma questão séria para o Conselho Tutelar, que é uma outra que se pensa assim, uma estrutura do CRAs e CREAs, o Conselho é necessário? Está sendo um grande debate. Eu chamo a atenção para a gente olhar essa grande onipotência de achar que está tudo na assistência, de forma muito delicada. Nós vamos ver, pós-eleição, né, que as coisas vão se consolidando, a viabilização dos CRAs e dos CREAs e a proposta de extinção de muitos serviços. Alguns já foram extintos e a gente não está se dando conta. Eu coloco isso porque não é assim que a gente teria que estar lidando com a questão dos conselhos tutelares. Uma questão que é muito séria é quando a gente já faz a coisa para não funcionar. Hoje, mais do que nunca, e aí quem é da educação sabe muito bem, que não adianta eu falar em capacitações se não forem capacitações permanentes. Não adianta eu juntar um grupo, dar uma enxurrada. Igual aqui. Não adianta a gente fazer isso se isso não tiver continuidade de alguma forma. Eu chamo uma semana atenção, paro tudo e falo,
E se isso não tiver continuidade, isso acaba morrendo. É importante, de vez em quando, a gente estar relembrando do que foi visto. No caso do Conselho Tutelar, que o mandato são de 3 anos. De 3 anos, você podendo reconducir para ficar mais 3 anos. Se essa capacitação não for permanente, se as questões não forem discutidas permanentemente, claro que isso se esvazia. Aí a gente pega relatórios, mas olha quantas coisas foram feitas. Foram feitas isso, isso. Se você colocar, em 6 anos foi dada uma capacitação para o Conselho. Claro, no relatório está imenso. Se você pensar que cada município tem um conselho, e se você pulveriza isso, no final o relatório sai imenso. Né? Mas se a questão está continuidade do processo, e eu pensar que um órgão não jurisdicional, que tem uma perspectiva de ser a sociedade civil, acompanhando de perto essa criança e adolescente, ela vai ter uma outra linguagem e vai ter uma outra postura da questão social. E que não tem como eu pensar em autonomia, se essa autonomia ela sofre represália a cada minuto que eu contesto algo que eu estou ali para contestar. Eu estou ali para contestar, porque eu estou ali para colocar evidente a questão das violações de direitos. Então, não é um grupo que veio para satisfazer. Se eu coloco em xeque, olha, aqui a questão é a saúde, a minha maior demanda é a saúde. Como é que fica isso? Quem vai gostar do Potelo Hall de ouvir isso se tem alguém que está ali? Ah, tem falta matrícula, sim. Olha, essa comunidade aqui está requerendo isso. Cria, é um órgão incomodativo. Aí o que acontece? Na área da educação, o bicho-papão vem aí, eu chamo o Conselho Tutelar e ele vai tirar você da sua família. E, às vezes, tem até uns conselheiros que possam estar fazendo isso, mas não é regra geral, é exceção. Mas, quando eu quero, e aí é uma coisa construída de longo tempo, dizer que aquilo não funciona adequadamente, são esses casos que eu vou tornar evidente que é assim que a coisa está funcionando. Eu acho que é um período muito sério. Pena que eu não preparei melhor a minha fala. Eu tenho muita coisa para falar e eu acho que a gente tem que parar e repensar a questão do Conselho Tutelar com muita calma e a própria assistência social como um campo, lógico, um campo que tem sido expandido e que é necessário, mas que não dá conta de toda as questões e que tem serviços sérios, sejam através de ONG, seja através de serviços especializados, que têm ações muito legais e que o CREAS e os CRAs não vão dar conta de tudo. Tá? Então, eu vou me ausentar 1 minuto, que eu também, senão daqui a pouco o Conselho Tutelar vai através de mim, que eu não sabia que eu vinha, e eu ia buscar minha filha no curso de inglês. Eu só quero contar uma coisa disso. Uma vez eu vinha falar de trabalho infantil. Aí tinha um pai que falava assim, as crianças têm que trabalhar mesmo. Criança tem que trabalhar, a criança vai ficar na rua, vão se tornar marginais. Aí eu perguntei, né, na situação, aonde que está a sua filha? O senhor disse que tem uma filha de tantos anos. Ah, ela está no inglês, está no balé. Eu falo, interessante. Para a filha de classe média, ela tem que estar no inglês, no balé. Para o pobre, ele tem que trabalhar. Né? Mas aí eu vou só ligar para minha filha, pedir para ela vir, mas eu volto para o debate. Tá ok? Bem, o que a gente pode dizer é que foi bom. E como seria se você tivesse preparado, então, né? Então, a gente agradece muito a sua participação, excelente, veio complementar as palavras iniciais do professor Jailson, né? E fica assim uma questão assim bastante importante, eu creio ter entendido assim dessa maneira, a questão do espaço público e de territórios particulares privatizando os interesses públicos, não é? A luta da sociedade civil, que muitas vezes, nessas expressões de instituições do instituinte, podem fugir aos seus objetivos maiores, que é de representar a sociedade civil. Então, o que você nos traz para a reflexão é muito importante, como esses espaços da sociedade civil têm sido trabalhados, não é? E de que maneira eles vêm se colocando como privatizantes.
Acho que essa é uma questão bastante importante. Outra questão também que se destaca na sua palestra é a proposta desse diálogo entre a sociedade civil, expressa pelos conselhos tutelares, e a sociedade política e o poder político. Como esse diálogo se faz, né, em benefício do interesse maior, do interesse público. Acho que a gente tem bastante assunto aqui para um debate e estamos aguardando você. Eu vou ver se eu consigo organizar, porque eu trouxe uma coisa mais didática, para tentar abrir algumas discussões. Mas eu acho que surgiram questões muito interessantes, que eu vou tentar misturar com a discussão, ver se eu consigo aproveitar algumas coisas para facilitar, né, algumas coisas que a gente defende, né, nesse trabalho que nós fazemos lá no CRIA, né, o que fundamenta a ideia do CRIA, que é essa tentativa de trabalhar com adolescentes, né, em uso de drogas. A gente tenta trabalhar exatamente com a questão da violência e do uso de drogas, atribuindo que os fatores de risco são os mesmos, que não há muita diferença de uma coisa para outra, que se consegue atuar em um, se atinge o outro. E esses fatores são muito gerais. A gente pode sintetizar colocando, né, que é isso que a gente tem discutido muito agora, que é a falta dos direitos humanos básicos, que eles não têm. Então, a gente tenta recuperar isso de alguma forma, mas sendo um trabalho bem difícil. Então, pegando a ideia do Conselho Tutelar, eu tinha colocado algumas ideias. 3 ideias centrais para desenvolver. Uma é, já que foi falada, a ideia de ser um dispositivo legal para organizar a forma de agir da comunidade. Isso tem uma certa complexidade, porque não se deixa que tenha uma organização espontânea, porque quando entra alguma coisa atrás de uma legislação, há um ganho, porque é uma coisa pública, então precisa de uma legislação, mas há também uma restrição, porque esse movimento ele passa a ser preso numa díade, e que você tem, de um lado, uma parte política, e de outro, uma parte em si, que é a parte dos cuidados do desenvolvimento. E aí começa a dar umas diferenças grandes. Tem algumas teorizações sobre isso, quando se procura observar que o direito ele trabalha com valores absolutos e gerais. Quando ele diz assim, vamos proteger a criança, todo mundo vai concordar com isso, mas isso é uma norma geral. Agora, como fazer isso, já não tem como avançar, porque aí vai depender de pequenos cuidados. Então, muitas vezes a pessoa faz alguma coisa achando que está ajudando e está atrapalhando. Então, aí vem até algumas questões que são necessárias, algumas reflexões para o entendimento de situações. Na estrutura, o que fica patente é que, quando se constrói esses setores, o setor que realmente fica mais forte é o setor político. Ele se apropria de várias coisas. E o espaço, né, da comunidade ele fica sempre com dificuldade de ser aproveitado. Eu vou discutir isso mais à frente. Então, o outro ponto é a rede, né, o papel da rede, essa questão falando do político e dos cuidados, e a questão do treinamento da função técnica. Então, eu vou pegar uma ideia que para se pensar nessa formação, né, ou do Conselho Tutelar, ou do uso do ECA, que eles defendem coisas que são muito similares, que é uma condição de uma melhor qualidade de vida. Tá? Pode ser pego por isso. Então, o interessante é que o SUS, ele coloca isso na Constituição. Então, repara que passa a ser uma lei maior. Ele bota na Constituição esse direito, né, a se buscar a universalidade e a questão da integralidade, que é o cuidado de qualidade. Isso significa, em poucas palavras, que a rede ela tem que se adaptar à necessidade da população, e não o paciente se adaptar ao que a rede tem para oferecer. Porque esse discurso não modifica. Cada que vai discutir com os administradores, ele começa a tentar mostrar que eles não têm recurso para isso. Mas repara, mas esse não é o espírito da ideia do SUS. A ideia do SUS é o contrário. O recurso vai ter que se conseguir, porque se a pessoa está em sofrimento, não pode dar para ela o que é inadequado. Porque se fizer isso, eu tenho repetido essa questão, vai cair naquela perspectiva que a equipe vai estar trabalhando no que o Amartya Sen fala, né, de a pobreza não ser a falta de dinheiro, ser principalmente essa questão dessa representação da falta de liberdade de escolhas. Então, como se a equipe estivesse reforçando no imaginário social, ou indicar para uma pessoa uma coisa que sabe que ela não precisa. E, nesse ponto, uma observação aqui da Lívia, que me deu um pouco mais de alento, porque uma das razões, né, que nós resolvemos fechar o CRIA, para tentar, de alguma maneira, reabrir com condições de trabalho,
foi ver a impossibilidade, né, legal, né, assim, por exemplo, de administrar o dinheiro. Nós temos dinheiro no Antônio Pedro, não consigo tirar o Antônio Direito, que nós trabalhamos, nós ganhamos do SUS, que nós trabalhamos, não consigo retirar para comprar comida, para comprar passagem, para comprar remédio, não consigo. Está lá, o dinheiro está parado lá, 46 mil. Até hoje não se resolveu, tenho até um documento discutindo isso. E outras coisas, por exemplo, há uma concepção, nós temos uma população grande. Então, uma parte, né, para a gente poder botar o serviço, porque é um serviço de pequenos cuidados e que exige uma equipe, exige um trabalho. Então, não é simplesmente chegar com o menino, falar e dar um remédio e acabou. É fazer algumas coisas além disso. E não se recupera alguém que está num estado já assim, já está estigmatizado, ele já não acredita mais nele, não acredita mais no serviço público, ele não acredita mais. Então, a desconfiança das pessoas é em 2 meses. Ele precisa de muito tempo, 1 ano, 2 anos, para organizar e dar uma continuidade. E isso exige uma formação de equipe, um trabalho, e que a universidade pode ocupar esse papel com uma vantagem, porque a universidade ela não tem, dentro desse espaço político, uma questão partidária. Você pode, na universidade, ter ideias diferentes, ter posições diferentes, e se a ideia for boa, se arrumar aliados, ela vai embora. Então, você não fica preso a um poder de alguém que pode te destituir. A administração é de uma ou outra ordem. Então, se a universidade tem essa perspectiva, ela é governo, é público, mas não é partidário, ela pode criar serviços de qualidade tentando usar os recursos públicos que se tem, mas com o compromisso de formar boas equipes, de botar a equipe em reflexão e discussão. Então, chegou um determinado momento que começou a surgir muito menino com crack, muita história de crack, e garotos novinhos, 12 anos, isso aqui. Então, tem um deles lá, né, que a gente conseguiu, o que a gente fazia? A gente pegava, tem alguns medicamentos, e medicava o garoto, ele melhorava, mas a gente precisava ficar com ele, precisava segurar o dia inteiro para fazer oficinas, e aí tem outro dado que foi falado, né, não no sentido instrumental, mas no sentido que a gente tem um trabalho discutindo isso, do trabalho de capital social. Depois, se eu não me perder, eu volto a falar nisso, para que eu fazer um parecido, eu queria terminar essa ideia, senão eu não vou me perder em várias ideias. E o menino melhorou, mas o pai dele era guardador de rua, também usava maconha e não queria que o filho usasse, morava numa favela, cheio lá. Aí um dia ele chega, não, eu já estou confundindo, eu tenho esse garoto, não, é um outro garoto, é do mesmo local, esse garoto foi outro. O pai dele, né, não ficava com ele, a mãe ficava, morava na favela, morava no Cavalão, e ele melhorou, aí voltou para casa, mas começou em torno, do lado da cadeia, todo mundo usava, tinha boca de fumo, não sei o quê, aí veio a mãe e o pai, e chegou e falou o seguinte, que ela tinha decidido que ela ia mudar, ela ia sair do São Cristóvão e ia para a Baixada, ela ia sair do Cavalão e ia para o Laranjal. Aí ela ficou meio pasmo com aquilo, né? Mas o que dizer para ela? Ela falou, meu filho vai morrer, mas não vai morrer porque está ameaçado, ela vai morrer porque ela saiu do crack. Não é um absurdo que ela está falando, podia ocorrer isso, mas não por aquilo. Mas, na verdade, o que precisava aquele garoto? Ele precisava, primeiro, poder ficar o dia inteiro no serviço, para a gente poder ter um tempo de organizar um pouco a situação dele, a família, estruturar. O outro, ele precisava ter a possibilidade de ter um lugar para ficar à noite, o que não era complicado. Se você pensar em rede, e pensar que a rede, ela exatamente funciona por ser uma ideia de incompletude, você tem que aproveitar os recursos que outros têm para tornar essa rede mais forte, que é a ideia de apoio social, você vê o que o parceiro tem e vai tentar utilizar. Precisa ficar no local. Nós temos abrigos em Niterói, mas só que não tem legislação que autorize isso, e não tem pessoal treinado. E o pessoal não quer ficar com eles. Se você botar no abrigo, eles deixam fugir. Então, não tinha onde ficar. É qual a situação que fica? Aí, a mulher me falando isso, eu ia dizer para ela o quê? Não muda. Mas, por outro lado, como é que eu ia aceitar que eu sabia? Ela vai mudar, vai durar 6 meses. Depois de 6 meses, ele vai conhecer todo mundo lá do Laranjal, vai estar usando de novo, e ela vai estar em piores condições, que ela vai perder uma casa que eles construíram, que elas vão vender aquela casa mal, o cara ia perder o emprego para receber a indenização e tentar ir para outro lugar. Quer dizer, eu estou fazendo alguma coisa totalmente contrário ao que a gente está querendo fazer. Aí foi esse momento que ele falou, não, vão fechar e vão cobrar uma outra forma de retorno. E a ideia disso daí era fundamentada nessa perspectiva que o SUS, né, essa ideia de rede, sistema único, é uma coisa que é muito importante para a formação de equipe. Por quê? A perspectiva é de trazer a comunidade para dentro do sistema. Então, a ideia do SUS, quando ele fala de integralidade e fala do acesso universal, é uma estratégia de trazer o controle social.
mas o controle social no entendimento de participação ativa da comunidade dentro dos sistemas, que é uma ideia que está por trás também do ECA, é levar a comunidade para dentro. Mas aí há uma série de distorções nesse caminhar. Há distorções de várias ordens, mas eu acho que essas distorções, eu preferia não entrar em exemplificação, porque ela é apenas um resultado. Eu queria pegar o que eu considero como sendo uma essência dessa questão, que é, de um lado, né, a necessidade de que haja legislação clara. Então, vou pegar um ponto de novo, né, em relação a nós, porque essa mesma... Essa aqui, eu estou pegando exatamente o artigo 198, tudo que ele fala, enfatizando essa questão. E ele vai falar depois, exatamente isso aqui, ó, quer dizer, a integralidade da assistência entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos. Repara que é uma coisa ampla, porque tem alguns momentos, para você fazer uma coisa preventiva, o custo é maior, mas você não pode fazer o preventivo deixando de lado o aspecto o curativo, e nem pode fazer a prevenção identificando o fator de risco como um fator a ser controlado, porque senão você corre o risco de começar a querer controlar a saúde. Então, tem que ter uma formação maior para mexer nesses espaços. Então, para isso, uma teoria que tem uma perspectiva interessante é do capital social. Aí vem a questão de uma discussão entre o desenvolvimento econômico e um processo de interação social, que é bem discutido num trabalho que eu sempre cito, em que eles tentam comparar os meninos de rua de vários países ricos e pobres. E ele compara e vê que há um determinado nível de proteção que aquilo se rompe, e eles são iguais. Então, ele faz um trabalho, é uma frase famosa, quando ele fala, ele pega um momento e diz que os meninos de rua, eles comem no lixo, se prostituem, e vai sendo várias coisas, né? Aí ele fala sempre assim, em Honduras, que foi o exemplo que ele pegou, e nos Estados Unidos. Aí fala, os meninos de rua são desnutridos, vêm de família desagregada, e vai mostrando, né, que isso é igual, tentando mostrar uma ideia que não é a questão do desenvolvimento econômico, que era uma linha de raciocínio, que se crescer economicamente está tudo resolvido, a questão da riqueza está tudo resolvido, aí cai exatamente no que o Jair estava falando, né, que você cria essa ideia do consumidor e cria estereótipos muito rígidos, e começou a se perder o entendimento que é o relacionamento social, é o vínculo social, a questão do respeito, porque essa questão do econômico levou, numa linha de raciocínio, a se transformar todos os vínculos numa prestação de serviço. Então, quanto mais você perdeu aquela ideia da solidariedade, da ajuda, de um tomar conta do filho, outro tomar conta do seu, que aquilo passou a ser prestado como serviço, como creche, essa relação se enfraqueceu. E isso que é considerado por um grupo do capital social como que promove a questão da violência e da desorganização. O desdobramento desse fato, aí eu fiquei contente, porque eu falo isso com cuidado, que às vezes a pessoa acha que eu sou do contra, estou meio reclamando, não sei o quê, e agora já arrumei um parceiro, quando eu falo, o Jair também fala isso, que é a questão que não é da atividade quanto algo instrumental. Não é você criar um setor, ensinar futebol para aprender, não é ensinar... A finalidade disso é criar perspectiva de um vínculo social maior em que possa fazer prevalecer o valor do coletivo em detrimento do desejo individual. Essa é a finalidade, é tentar recriar vínculos com a equipe e entre eles. E, para isso, é um trabalho que tem que ser contínuo, porque não é algo que você ensina, é algo de uma vida. Então, o termo que se usa é que você ensina como gramática, cada um tem que falar igual. Então, você tem que ter uma homogeneidade de atuação em vários segmentos, ou pelo menos identificar nesses níveis. Aí volta, de novo, a ideia de rede. Não se consegue fazer esse tipo de trabalho sem rede. O ponto que eu peguei para falar aqui era o artigo 198, só para não perder essa ideia aqui, que ele vai dizendo tudo que tem um artigo, e aqui no final, pulei. O que eu cortei aqui... Não, aqui. Ele vai falar do dinheiro. Artigo 198, com recurso de orçamento dos municípios, e comeu um pedaço, hein? Está lá, comeu um pedaço quando eu passei para cá, porque o que ele vai dizer é que o SUS tem que ser mantido com dinheiro. Ele começa a fixar dinheiro e coloca depois de outras fontes. Porque essa ideia de que você pode receber dinheiro de várias fontes, ela é, vamos dizer assim, ela é contestada, tem uma portaria 336, que fala que na Constituição do SUS só pode ter uma fonte de financiamento.
Mas a ideia disso é evitar que se transforme aquilo ali num local de ganhar dinheiro. Então, que você tente controlar aquele aspecto. Mas se há um serviço universitário, que tudo é totalmente claro, todo mundo vê todas as coisas como são feitas, e precisa, porque o cuidado necessário para cuidar do menino desse é muito maior do que simplesmente dar remédio ou dar um trabalhinho para ele. É um trabalho muito mais amplo. E isso custa caro, porque você tem que ter equipe, tem que ter pessoas dedicadas, porque vem de novo a mesma questão da justiça, que ela pode determinar que o garoto não fique na rua, que ele fique num abrigo. Mas ela não consegue determinar a mudança da índole de quem está trabalhando no abrigo. Porque se tem uma pessoa que pode ser uma pessoa que seja muito humana, que defenda o interesse, tem outra que tem qualquer desinteresse, ela não tem como interferir ali. Porque aí é uma questão de formação. Como não se pode trabalhar apenas com a qualidade do indivíduo, você tem que ter uma formação do pessoal para desenvolver, através da formação, vou dizer, uma espécie de triagem, para que aqueles que sejam mais adaptados ao serviço fiquem. Mas ninguém vai ficar num local que se paga mal. Tem que se ganhar bem ali, ou se ganhar como ganha em qualquer local. Você não pode pagar R$200 e querer que a pessoa viva com aquilo. Então, para isso, tem que mudar essa perspectiva de valorização. Porque quem trabalha na área com os excluídos, normalmente ganha mal, porque o governo não tem interesse em pagar bem. Porque considera o seguinte, é um outro tópico que o Jailson também pegou, que nós temos um trabalho sobre isso, que é a ideia, né, que quando morre um garoto, né, que está envolvido com droga, aquilo fica como se fosse o destino dele. Tem um trabalho é um trabalho que eu gosto, mas eu mostro pouco, porque eu acho que o trabalho é um pouco violento, eu fico segurando às vezes, não publiquei não. Estou tentando consertar umas coisas, que é o nome As Lágrimas dos Sobreviventes. É uma discussão a partir de Agamben, mas a ideia é tentar mostrar que aquele menino que morreu, ele morreu por uma falta de intervenção que ele poderia ter tido, que houve uma falha na intervenção. E ele morre, mas aquilo se perde, fica com o seu destino, e os únicos que ficam, né, que podem contar a história, né, foram os que sobreviveram. É no paralelo que ele faz com os campos de concentração. Então, e esses são os técnicos. Porque a família vai viver o sofrimento de uma outra forma, vai tentar se proteger, vai falar, 10 morre 12, todo mundo morre, isso é comum. E a equipe, não, ela sabe que ela está morrendo por uma falha de que a equipe, não ela a equipe, mas a função da equipe não está podendo exercer. Então, isso permitiria a ideia, de novo, voltar para a questão da rede, né, onde, antes disso, então, a justificativa. Quando nós fechamos o que nós estamos pedindo, nós mostramos todas as soluções para continuar aberto. E uma das soluções é pegar, porque o dinheiro das intervenções da saúde, isso foi dito já em congresso, todo mundo sabe, é insuficiente para manter o serviço. Dá para manter um serviço de maior qualidade. Eu vou perguntar, por que ele existe? Ele existe porque é interesse político das prefeituras em manter aquele serviço. Eles pagam, né, o dinheiro extra para manter aquilo e trabalhar a voto. A universidade não tem essa autonomia. Você não vai poder garantir nada, você tem que ganhar a partir do que recebe, pagar a partir do que recebe. Para isso, aquele valor é insuficiente. Mas, ao mesmo tempo, o SUS, ele fala a necessidade de um trabalho mais amplo de integralidade. Mas não paga. Se você fala e não paga, você inviabiliza, porque tem a prática, você tem que ter equipe, tem que receber, você tem que dar alimento, uma série de coisas tem que ser feita. Então, a solução que encontramos foi pegar várias fontes de financiamento, porque nós temos, assim, são 16 projetos. Então, pode pegar várias coisas, ter projeto para a família, várias coisas nesse sentido, mas isso tem que ter entradas diferentes, que não vai tirar tudo dali. Então, nós estamos trabalhando com a FIA, que ela tem uma verba de prevenção. A gente tenta ampliar essa questão. Mas aí surgiu, por questões, né, estranhas, dizendo que isso não pode. Porque se recebe de um, não pode receber de outro. Mas usando esse artigo, usando essa portaria, só que a lei que dá o princípio dessa portaria é essa aqui, que tenta garantir uma questão do bom atendimento. Então, você pode abrir, ou pode até mudar, como é uma coisa administrativa, mudar essa portaria, se isso repercutir em um ganho maior para aquela população, porque você está deixando de atender com qualidade aquela população. Então, a ideia de rede, que eu acho que é a ideia mais importante, e aí entra também uma divergência de algumas pessoas, porque se entende que o controle social, há uma mudança desse termo originário, porque o que se chama de controle social no SUS não é o termo sociológico de origem. O controle social que se fala é deixar que a comunidade possa participar efetivamente da construção do processo de organização da rede e participar levando, né, sugestões e influenciando. Se pegar, saiu agora, quem tiver interesse pode ver, saiu mês passado uma revisão, né, que 15 anos de SUS, tem 2 revisões, uma no ano passado e outra desse ano.
em que se mostra que o controle social avançou muito pouco. E uma das razões que ele não avançou é porque o espírito, o conteúdo, o princípio do SUS se perdeu num ganho político. E quando se organiza a Assembleia, quem leva os temas, a agenda, são as pessoas que dirigem, não é a comunidade que leva. Então, com isso, você não consegue incluir lá dentro a questão da comunidade. E se é o gestor que leva, ele conduz, ele tem meios de ganhar o voto, democraticamente ganhar, mas ele eliminou um segmento que poderia ser importante, que não participa. No meu entendimento, eu acho extremamente difícil esse embate político meramente no campo político. Eu acho que tem que passar para ação prática, concreta. No meu entendimento, se nós começarmos a trabalhar os alunos, tivermos técnicos bem treinados, que entendem o papel da rede e entram na rede, participando efetivamente da rede, não com aquelas reuniões chatas, mas levando o sofrimento da comunidade com o qual ele pode ficar identificado, pela incapacidade que ele fica diante daquele sofrimento, e às vezes pela origem dele, a gente talvez pudesse criar uma outra efetividade da rede. E aí tem alguns argumentos, né? Algumas coisas que poderia... Eu estou pulando aqui. Aqui. Então, por exemplo, nós estamos discutindo num dos seminários, esse autor, que é tem duas coisas curiosas para falar dele. Uma é a ideia dele, é que ele trabalhava na Organização Mundial de Saúde e lidava com as questões da AIDS. Então, ele começou a se dar conta que a falta de direitos humanos tinha uma relação muito grande com a questão da saúde. E ele teorizou, mostrando que falta de direitos humanos é um fator que vai propiciar o surgimento de AIDS. E vai fazer toda uma teoria, que ele transformou algo abstrato em algo concreto e tenta provar. O exemplo que ele dá é da AIDS na África, as mulheres. Que ele fala o seguinte, que as mulheres, né, pode ser treinada, trabalhada, discutida, que ela tem que exigir a relação camisinha, que os maridos vão ter uma relação forte. Mas acontece que ela não tem força social, ela não tem segurança pessoal, não tem apoio econômico para enfrentar isso, porque se ela divorciar, ela perde aquela condição que para ela é importante de se ter uma relação, e perde também dinheiro, perde tudo, então ela acaba cedendo. Então ele fala, se não houver um respeito maior à mulher, dá a ela condições, né, apoio do Estado, que tem que garantir os direitos humanos, que tem que garantir o seu Estado. Quer dizer, evidentemente com o povo entendendo, mas o Estado é o que tenta empurrar esse elemento nesse processo. Não tem como evitar a AIDS. Então ele criou isso, que é um instrumento enorme, que isso permitiu que eles começassem a exigir do governo verba para pagar coisas da AIDS, porque o governo havia falhado na dado dos direitos humanos básicos. O que, conceitualmente, é um avanço, que você transforma alguma coisa abstrata em algo concreto. Se a gente fizer esse paralelo, levar para aqui para a questão da violência, a gente vai ver isso nitidamente. Quer dizer, se deixa de dar um tipo de apoio e depois a criança ela não tem a formação e se cobra dele o que não deu. E aí fica complicado, porque aí você vai ter ao mesmo tempo escolas em que os professores não têm condições de organizar o trabalho, voltando àquela ideia que você não pode falar do trabalho de uma pessoa se não avaliar as condições nas quais ela trabalha. Então, se não dá as condições, vai trabalhar mal. Só que a pessoa que está ali, ela não vê isso, ela começa a achar que o fracasso é dela. E começa a criar um processo de subjetivação em que os profissionais ficam cada vez mais descrentes, não acreditam no governo, não acreditam mais nada, se paralisa. Então, são questões que esse raciocínio dele ajuda a pensar. E uma outra coisa dele, que eu achei curioso, que eu comecei a buscar um pouco sobre ele, entender e descobri o seguinte, ele se destacou com esse trabalho, então foi convidado para coordenar todo o trabalho da Organização Mundial de Saúde ligada à AIDS. Ele cresceu muito com isso e foi mandado embora. E foi mandado embora, ele começou a ter divergências do diretor. Aí você pode pensar o seguinte, o que aconteceu com isso? O que ocorreu com ele? Ele começa a querer fazer as mudanças que ele julga necessárias, mas o diretor não pode fazer porque ele tem que manter o cargo. Ele não pode discutir determinadas questões políticas tão abertamente. E começa a criar uma divergência, o cara vê que não tem como segurar, manda ele embora. Ele vai trabalhar em Harvard e começa a fazer o mesmo trabalho lá. E começa a ter brigas de novo lá em Harvard. Aquela mesma questão, que é ele e a mulher, os dois professores, ele querendo, né, mudar essa questão da legislação, e o que chama a atenção é que discutir algumas questões em que você fica meio sozinho, em qualquer meio, faz com que você corra riscos. Não é uma coisa tão fácil. Então, de novo, a questão da rede pode ajudar,
Porque a rede, ela pode modificar da seguinte maneira, só detalhando. Aí ele morreu num acidente de avião. Ele e a mulher foram fazer uma viagem, saíram do Canadá e caíram ali do lado, não chegaram na Suíça, onde tinha que ter ido. Aí foi feita essa revista em homenagem a ele, onde tem a indicação aí do artigo dele. Se alguém quiser, esse artigo está traduzido, eu posso mandar por e-mail. Está todo feito, foi num congresso que nós fizemos com o Brasil e o Canadá, a gente trabalhou com isso. Aí vem a questão, mas por que, como funciona a rede? Então, a gente tem visto, porque é preciso, para que várias ideias possam correr dentro da rede, escapar um pouco desses conflitos, dessas lutas, que ela cumpra uma função dela. Uma função principal da rede, se eu for pensar em rede de apoio social, é em apoiar aquele garoto. E para apoiar aquele garoto, ela tem que ter alguns critérios. Então, esse que é o ponto que eu acho que teria que ser pensado. Não é a partir de palavras, é a partir de uma prática. É se definir, não uma rede, né, como uma continuidade, como conexão, mas uma rede enquanto uma metáfora e que procura criar alguns elementos de acordos e que todos vão seguir. Porque se não houver isso, como é que eu vou saber se o garoto está sendo acompanhado, se um serviço fala uma coisa, manda para o outro faz outra? Então, isso é a maneira da função técnica ficar forte diante da função política. Isso pode crescer. Eu andei pesquisando, tem duas fontes para trabalhar isso. Uma é como eles montaram no Canadá. Esse tipo de rede, que eles fazem todo um acompanhamento. E outra é pertinho, no Rio Grande do Sul. Eles criaram aqui, através do BNDES, alguma coisa que eles estão usando para substituir o CIPIA, que não conseguiu ser implantado por boicote, um monte de coisa. Que eles conseguiram informatizar toda uma rede de uma cidade, criando método de desenvolvimento. Basicamente, o que eles conseguiram foi fazer com que a informação, com toda a ação, fique totalmente transparente. Isso, como foi dado pelo BNDES, o BNDES ele exagerou no valor, porque ele queria convencer os prefeitos, deu 700 milhões para montar isso. Eu acho que isso daí, porque senão não andava mesmo, isso daí para o pessoal levar, poder fazer. Mas agora ele é de graça. Nós podemos trazer isso para Niterói, tentar botar isso aqui. É só tentar, eu estou até tentando montar um projeto, já mandei o jogo lá para o Canadá, a gente podia fazer alguma coisa e tentar fazer esse projeto e acompanhar. Porque o que a gente vai tentar ver aí, então, não vai ser o discurso político, mas a função técnica sendo acompanhada pela rede. Então, a gente pode saber onde o menino deixou de ser acompanhado, onde foi que furou, porque foi o que a Neu está falando. Não vai conseguir o serviço público, né, qualquer que seja ele, pegar tudo isso, porque vai ser um aspecto, é a questão da incompletude, e é a questão que é necessário que outras vozes sejam ouvidas, né, e não só as vozes que estão no poder, tem que ter pessoas que pensam diferente, pessoas da comunidade, pessoas da universidade, e tem que ter o mesmo nível, porque o SUS, né, o Sistema Único, ele fala da comunidade, ele não fala do gestor. Isso é uma questão importante, que quando o gestor fala, ele acha que a comunidade é o serviço dele. Ele não considera os movimentos populares, não considera o trabalho universitário. E quando ele fala do trabalho em território, a ideia que tem que ser mudada, né? Porque quando se fala em rede, é exatamente acabar com esse poder territorial. E se criar um tipo de poder que seja mais cartográfico no sentido de ver a função do técnico. Eu acho que esse caminho seria um caminho que a universidade poderia ajudar, formando profissionais que vão discutir dentro da rede, levar o sofrimento do paciente para lá, que ele não vai. Se vocês acompanharem a reunião da rede, vocês vão ver, o sofrimento do paciente não chega, que fica muito uma questão de a minha unidade não pode ser destratada e briga com o outro, então a briga passa ao largo do paciente. Uma rede dessa forma, ela poderia permitir uma discussão. Como eu não posso falar há muito tempo, mas eu acho que consegui falar parte do que eu queria. E eu acho que, quer dizer, só finalizando, eu achei muito bom esse tipo de discussão, e eu sugeria que fosse pensado, o Zé Nilton, que é a pessoa para isso, não de pensar uma publicação, uma coisa, discutindo essas questões, para levar isso para fora. Por exemplo, tem um documento que eu fiz hoje aqui, que eu estou divulgando esse documento, que é um trabalho da rede, para tentar reabrir o nosso serviço. Eu contei hoje, vou contar isso de novo, porque para ter a concepção que você vê dentro da estrutura da universidade. Então, repara só, eu não acho que eles tenham nada contra. Eu acho que não todos querem ajudar, mas só que tem que ter uma certa ação para mudar algumas coisas. Eu tenho que encontrar uma maneira de descobrir como que eu posso pegar o dinheiro do Antônio Pedro e trazer esse dinheiro legalmente para usar para pagar as coisas do CRIA. Isso não tem essa legislação. Eu não posso dar, não tem uma categoria dentro da universidade, rubrica, que eu possa usar dinheiro para dar comida para o paciente que não está internado no ambulatório. Eu não consigo dar comida para o garoto. Mas tem garoto que só vou lá por causa da comida.
não é só por causa da comida. A comida é fundamental para ele, precisa da passagem, isso aqui. Então, isso cria uma dificuldade. Se não fizer isso, não tem como fazer. Então, você faz reuniões, ninguém resolve nada. A coisa fica parada. Aí eu encontrei, aí uma das reuniões, vou contar, vocês vão dizer assim, esse cara é complicado, essa coisa é maluca. Uma das dificuldades que nós estávamos tendo, não vou falar rápido, uma das dificuldades que nós estávamos tendo, porque isso é importante destacar esse dado, é porque a UF, enquanto universidade pública, ela tem algumas liberdades em relação a concorrer em edital. Concorrer em edital não, liberdade em comprovação de documentação. Então, tem alguns impostos que a UF não paga. A UF não paga IPTU, que é um órgão federal. Então, tem um negócio lá, e quando você entra no edital, entra o edital do Estado, eles pedem isso, se pagou, não sei o que, não sei o que, a UF leva a isenção. E tem um negócio lá do taxa de incêndio. Aí tem uma divergência jurídica, porque a UF tem isenção, mas não automática, se ela pedir. Então, ela tem que levar lá o documento, pedir, pegar a autorização e trazer. Esse documento, eu estou falando dele, que nós levamos 8 meses e ainda não conseguimos pegar esse documento, eu acho. Toda hora vai lugar, vai. E nós perdendo o contrato, o dinheiro não entra, nós estamos trabalhando. A equipe ficou 6 meses sem receber, por isso nós fechamos. Não tínhamos como. Quem que vai trabalhar sem receber esse tempo todo, essa maluquice lá? Porque os professores não recebem, mas os técnicos, como não tem essa formação, a gente paga os técnicos da bolsa dos alunos. É que isso é paralisado. Aí eu encontrei com a figura alto escalão, aí nos lugares mais extremos, eu entrei no elevador, peguei no elevador e falei, você sabe que o CRIA vai fechar? Para ver qual é a reação dele. Ele falou assim, não. Aí eu contei a história por isso, falei, falta esse recibo. Ele falou para mim e falou o seguinte, se a falta de recibo da UF, se a falta desse documento, acho que não vai ter jeito, não. Você vê, a acomodação, uma falta de compreensão, uma falta de mínimo de entendimento, que um serviço inteiro pode fechar, um monte de meninas sendo atendidas, uns 10 anos de trabalho, porque a UF não consegue pegar um recibo. Espera aí, isso é uma coisa assim, meio que sem sentido. Essas questões, eu acho que, quer dizer, uma fala isso, eu me torno antipático e começa a falar que eu não tinha que ter falado isso, mas eu acho que são questões que são teóricas também. Porque isso são os manejos do poder. Agora, se a gente tem uma rede, a rede pode fortalecer. Por isso esse documento é o documento da rede, e esse documento ele volta cobrando a UF. Nós estamos conseguindo. A Cruz Vermelha está nos apoiando, vamos conseguir um financiamento da Cruz Vermelha para reabrir, tem que pegar o dinheiro que está parado, pagar todo mundo que está devendo, que não tem sentido você ficar devendo, e ter dinheiro para funcionar durante o período. E tem que resolver as questões administrativas. A promotora, que ela ficou encarregada de ser a mediadora, de encontrar junto com o jurídico qual é a lei que está faltando, o que pode ser feito. Porque não é possível que não tenha solução, que você não possa fazer um trabalho que todo mundo diz que quer fazer. Bem, agradecer a você, dizer que fiquei muito contente dessa discussão e vamos ver se a gente consegue publicar alguma coisa. Obrigado. A primeira pergunta, né? São 3 perguntas aqui, não são endereçadas. Vou começar por aqui. Professora Nívia, de que forma os conselhos tutelares têm sido capacitados para lidar com as demandas tão complexas no que diz respeito à suspeita em relação... É melhor você ler direito, porque a letra está meio confusa. A suspeita ou violação de direito de criança e adolescente, tendo em vista os frequentes empates entre conselheiros e equipe técnica na proposição de medidas a serem aplicadas. Senão a gente vai ficar parada numa pergunta só. A segunda, exemplificar quais os serviços que foram extintos com a implementação dos CRAS e dos CREAS. Quer dizer, está complementando a sua questão. A terceira pergunta, como crianças e principalmente adolescentes que fazem consumo abusivo de álcool e outras drogas estão sendo atendidos quando recorrem ou são encaminhados para o Conselho Tutelar, tendo em vista que os serviços especializados oficializados pela rede são precários ou inexistentes. Como é que garante o atendimento para esta demanda? Então, rapidamente, gostaria que você... Primeiro, bem rápido, vou dar 3 exemplos de serviços que foram extintos. O projeto Curumim, programa Curumim, primeiro foi municipalizado, hoje passa a ser função do CRAS. Exploração sexual infantil. Os poucos que existiam, inclusive o programa Sentinela. Tá? Deixa eu ver outro.
Os outros são todos em compasso de espera, tá? Esperando ver o que vai acontecer na eleição. Mas esses dois funcionavam até de forma bem efetiva. Sentinela e... o serviço de revelação, o Sentinela e o Curumim. Outra questão. Equipe técnica e conselheiros. Tem muito empate, tem sido com as secretarias. A equipe técnica em conselho, nem todos têm um empate, equipe técnica e conselho. Quem aplica a medida não seria a equipe técnica, é a função do conselheiro. Claro que se a equipe técnica quiser aplicar uma medida, ela vai estar entrando na questão do conselho. Do conselheiro, que isso é a função dele. Então, é bom saber o que é a função de uma equipe técnica e o que é do conselheiro. Porque tem lugares que a equipe técnica não tem desenvolvido suas funções e outra coisa, ela quer assumir a função do conselheiro. Tá? Eu acho que aí passa uma capacitação não só pelos conselheiros, como a equipe técnica. Outra questão... Como crianças e adolescentes que fizeram consumo possível, isso aqui não é para mim, né? Aí, nessa questão do consumo de drogas, eu só queria falar uma coisa. O CRIA-A... O CRIA-A é um dos poucos serviços para dependência química, para uso e abuso de drogas para criança e adolescente no Estado. Quase não existe trabalhos para criança e adolescente. São poucos, o CRIA-A era muitos únicos. Agora que está começando a ser discutido a implantação desse tipo de serviço. Aí é mais sério ainda o término do CRIA-A, porque eram muitos poucos serviços nessa área. Pois não. Alguém mais deseja fazer? Vou levantar uma coisa só sobre... Tem uma coisa curiosa sobre essa questão do tratamento. Como são tão poucos, virou um traficante da área lá, um dos donos dos movimentos da Maré, e foi conversar com a gente porque ele estava muito preocupado com o crack. Ele acha que o crack... Ele vende crack. E ele estava muito preocupado que o crack está estragando. Ele é evangélico, né? Muito dedicado. E ele estava assim, querendo que a gente fizesse uma campanha contra o crack dentro da favela. Porque o crack está um arraso e ele acha que dá... Ele é o frente, de certa forma, né? Quem manda é um cara de fora, que não é da comunidade, de certa forma. E ele muito preocupado com o estrago que está fazendo. Quer dizer, e ele tem todo o estímulo, e é absolutamente hoje impensável para o Estado ter certos serviços dentro das favelas. Por exemplo, tem 2 bancos na Rocinha. A Rocinha é a única favela que tem 2 agências bancárias. Funciona há muitos anos, era a Banerj ainda, agora é Itaú e Caixa Econômica, e a gente há 10 anos tenta colocar uma agência bancária na Maré, que tem 130 mil habitantes, 4 mil comércio, né? Atividades comerciais, e iniciativas comerciais a gente não consegue. A mesma coisa colocar um CAPS. Há medo de colocar um centro de tratamento dos dependentes, o medo que o tráfico possa fazer alguma coisa é muito forte e nem se tenta, muitas vezes, experiência, muitas vezes não se tenta nem trabalhar nesse campo. Quando, muitas vezes, o próprio cara do tráfico é mais sensível a essa questão que o Estado em determinadas situações. Isso é uma coisa muito curiosa e mostra a distância ainda entre a ação efetiva dentro da favela e outros espaços populares e a própria intervenção do Estado. Meu nome é Carla e eu sou conselheira tutelar do primeiro Conselho Tutelar. E eu estava conversando com o professor ali sobre o último encontro que a gente teve dos conselheiros tutelares, que foi nesse final de semana. E nós mesmos, na nossa própria classe, que tinha mais ou menos 74% dos municípios presentes, fizemos uma avaliação sobre em que avançamos e o que falta ainda para ser avançado. Então, o que nós colocamos foi que, dentro de todo o Estado, só faltam a implementação de 2 conselhos tutelares. Um já está sendo implementado e o outro ainda não se pronunciou. Que o Estatuto da Criança e do Adolescente já é matéria dentro das faculdades, mesmo ela sendo complementar, mas já é matéria. Isso quer dizer que os futuros técnicos já vão ter uma noção de existência do Estatuto da Criança e da Adolescência, que isso nem existia antigamente. E houve um aumento de número de varas da infância e da juventude. O Rio de Janeiro, até antes, tinha 1 e agora tem 3 varas.
nós temos também em Niterói já a vara da infância e da juventude. E em quase todos os municípios existem leis municipais garantindo os direitos do próprio conselheiro tutelar, né? Mas ainda falta muita coisa. Falta a gente legalizar a função de conselheiro tutelar, porque não é legalizada. Uma das ausências que nós citamos muito foi o funcionamento do CMDCA, porque ele foi criado junto com a gente e, no entanto, nós fomos avançando e eles ficaram ainda no retrocesso. É a ausência de articulação também do CMDCA com os conselhos tutelares. E outra pauta muito importante, que no Estatuto fala que o conselheiro ele tem como uma de suas funções auxiliar o poder público no orçamento da criança e do adolescente. Então, falta o orçamento criança ser implantado nos municípios e nós mesmos, como conselheiros, se apoderarmos desse orçamento, para que a gente possa estar fiscalizando realmente a verba que deveria estar naqueles locais. Eu pontuo mais uma coisa que a professora Lívia falou, que infelizmente é um grande retrocesso para o Conselho Tutelar, são as cooptações dentro da formação dos conselheiros, porque quando a instituição coloca ele ali, espera dele muito mais do que a garantia de direitos, né? E a participação de conselheiros que fazem, são partidários políticos. Eles estão ali para garantir aquela política que lhe convém ao partido deles. E quando a gente entra em um órgão de direitos, não tem política, tem a garantia de direitos. Isso foi uma questão também de grande debate na Conferência Nacional de Direitos Humanos, onde foi 3 horas de discussão, porque a maioria das pessoas que estavam ali, os militantes, não sabiam qual o local que o Conselho Tutelar se encaixava. E o Conselho Tutelar é um órgão de garantias de direitos. A gente está ali para promover os direitos que deveriam ser já adquiridos e não estarmos ali brigando continuamente para que eles sejam exercidos. Quanto ao CRES e ao CRAS, eu acho que isso daí é uma discussão muito mais abrangente, porque pega o serviço de revelação, que foi abandonado, e hoje em dia é uma ausência na rede, eles estão querendo abraçar o SINASE, e aí também vai cortar toda uma lógica de construção do SINASE, e eu vejo que a assistência social ela não garante direitos, né? Ela tem que promover alguma coisa, mas a luta intensiva pelos direitos humanos não cabe a elas. E aí é uma discussão longuíssima, e esses são os meus pontos. Henrique Viana, coordenação regional do Pronas, no Rio de Janeiro. Eu queria dar meu testemunho, eu, por força da profissão, acabei tendo contato com o pessoal da rede de Niterói, que milita na área de conselhos tutelares, e eu fiquei assim, extremamente bem impressionado com o nível de profissionalismo, de dedicação, diria até de abdicação desses profissionais. E foi uma coisa que me magnetizou, e já é a segunda ou terceira oportunidade que eu tenho de dar esse testemunho. E oxalá as políticas públicas possam dar consistência, apoio material e humano a essa proposta belíssima que é desenvolvida por esses profissionais. Alguns até já se retiraram, mas eu queria deixar esse registro. Outro ponto também digno de nota foi o papel desempenhado por nós, e hoje, por força da oportunidade, das vezes que eu tenho participado do Conselho Comunitário de Segurança de Niterói, hoje foi uma dessas ocasiões, na parte da manhã, onde estavam vários prefeitáveis, e nós temos alertado da importância da previsão orçamentária para que o município possa fazer frente a essas políticas públicas no ano vindouro e que as nossas preocupações fiquem no plano da execução e não de correr com o pires na mão no decorrer da execução das políticas. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. O Pronas oferta a verba para o município, por exemplo, no caso de Niterói, com uma contrapartida de apenas 2%. Então, para cada R$ 1 milhão que a União
cede ao município, pede 20 mil de volta. Então, o prefeito, que planeja bem, ele pode traçar políticas públicas, no sentido que eu falei na mesa da tarde, que é não o modelo SUSP, mas o modelo PRONASSE, que é com a inserção de políticas sociais chamadas locais. Ele pode viver o ano inteiro só com a contrapartida, se bem planejado for. Então, quero também dizer que nós não deixamos passar essa oportunidade. Todos os candidatos que se fizeram presentes no CCS de Niterói, eu os alertei em relação a isso, proposta orçamentária para o ano vindouro, para que Niterói possa aproveitar essa oportunidade. Nós estamos aqui para apoiar o município, apoiar o prefeito, ajudar o prefeito a abrir as portas dos cofres lá de Brasília, mas nós não podemos substituir o poder público municipal. Nós estamos aqui para apoiar, para fazer essa interface, mas nós temos nossas limitações. Então, eu quero parabenizar mais uma vez a qualidade da mesa, da exposição. A da tarde foi fantástica, quem estava aí viu o alto nível e o padrão do evento continua. E eu me sinto obrigado a fazer as colocações, porque eu sou filho intelectual dessa casa aqui também. E eu também me orgulho como membro da UF também. Obrigado. Para nós também é uma honra. Os CRAs, os CREAs, eu acho que não tem que assistir isso passivamente, né? É uma política nacional de assistência social. Como ela é uma política, então a gente tem que estar bem organizado para ver como é que essa política pode ser implantada. Como a gente está deixando passar, ela está sendo implantada do jeito que está. Eu acho difícil, se a gente permanecer como aconteceu com a extinção de alguns programas, deixar, vai acontecer a mesma coisa com o Conselho Tutelar. Acho que a gente tem que trazer essa discussão para alguns fóruns. E a gente, porque isso não está sendo comum, toda a área de assistência está aceitando esse processo. Isso é uma experiência que já foi feita pelo SUS, e o SUAS, que entra agora, que é o Sistema Único de Assistência Social, já poderia pecar tantos anos de implantação do SUS e falar isso não deu certo, e a gente peca da área de saúde, a experiência do que não deu certo já ia poupar uma boa caminhada. Por enquanto, está começando a repetição do processo dos erros do SUS inicialmente, do SUS. Então, eu acho que isso a gente tem que trazer para um fórum, começar a fazer uma séria discussão, ainda esse ano, porque isso começa a ser implantado no ano que vem. A questão do SINASSE é uma questão séria. As medidas de semi-liberdade e liberdade assistida passam a ser municipalizadas. Niterói saiu na frente, é o primeiro município do Estado com a liberdade assistida. Os municípios estão loucos. O que está sendo acenado? Os CRAs já estão assumindo os CREAs com as medidas de liberdade assistida, que existe uma especificidade muito própria, e a gente está vendo isso. O plano de convivência familiar e comunitária já estava sendo parte do CREA. Então, isso é na área de infância, nós ainda temos a área dos idosos. A questão da dependência química está passando para os CREAs. Então, é uma incorporação de algo com serviços específicos que estão sendo incorporados, e não acredito que vão colocar equipes especialistas em cada área. Claro que vai ser uma equipe só, e como vão dar conta de todas essas demandas altamente especializadas. Por exemplo, a questão da revelação é uma questão muito séria, muito polêmica, que o Conselho de Psicologia entra. Eu tenho uma posição muito contrária à questão da revelação, mas se ela ocorria, isso vai ser incorporado com uma equipe ainda menos capacitada. Então, são alguns pontos, né, que precisam ser discutidos em fóruns específicos. Viu, José Nilton? Arrumar outro fórum para a gente trazer essas questões da implantação da Política Nacional de Assistência Social. E os conselhos tutelares têm razão de começar. Eu não sei se vai ser extinto ou se passa a ser vinculado, aí vai entrar a questão da autonomia. Então, tem muitos pontos que precisam ser trazidos com tempo para a gente aprofundar esse debate, que são questões sérias, tanto de uma maneira da política geral, como a questão da própria autonomia dos conselhos tutelares, que é uma autonomia relativa. Não
Porque segundo é o Marco Antônio. Mas, na hora, as pressões, eu já fui conselho tutelar, apertei mesa, porque entrou em confronto com o poder local. E falo, não, isso aqui, essa mesa é minha, eu vou levar sim. O CIPIA não foi implantado, mas tinha um computador que foi dado para o Conselho Tutelar. Mas o CIPIA não foi implantado, nós fomos levar o computador. Os carros... Tá bom, os carros são de vocês conseguiram do Ministério da Justiça, mas é a manutenção desse carro. O pneu, a gasolina. Então, a gente só sabe como é que as coisas acontecem. Aí, essa hora já está tarde, mas eu acho que a gente tem que fazer um fórum para discutir Conselho Tutelar, não só para conselheiro. Tá? Trazer uma questão e a gente começar a discutir essa questão séria, porque a gente pontua assim, eu fui me lembrando de outros pontos seríssimos que tem que ser visto porque implica no sistema de garantia da criança, dos direitos da criança, adolescente. Que sistema é esse? Que rede é essa? Que fluxo de atendimento é esse? Né? Hoje se fala de porta de entrada, porta de saída, e fica todo mundo emparelhado no meio. Sabe? Então, vamos discutir. Eu acho que são questões sérias. Uma posição para te falar o que vai ser agora, não sei. Tudo depende da organização e da força política dessa sociedade, que no primeiro dia falando, essa sociedade civil ela não existe para a população pobre, né? A sociedade civil aí tem outras discussões, mas que se a gente pensar no refluxo de movimentos sociais, que eu tenho certeza que hoje o ECA nem existiria. E aí eu fico pensando como é que a gente vai se juntar força para repensar, né? E aí já vem toda uma campanha, já os casos dos erros do Conselho Tutelar são cito na mídia, houve erro, não estou negando. Mas a gente já sabe quando começa a mídia usar, e ela já fez isso com a saúde pública, já fez isso com a educação, agora faz conselho, e aí você tem programas, coisas assim que a gente já tem sido feita de longa data. Né? Eu acho que aí merece um fórum, que aí a Newton descobriu uma fórmula matemática de organizar um evento. Eu acho que o Conselho Tutelar, eu acho que merece, junto com a Política Nacional de Assistência Social. Tá? E mais uma questão. Eu dou aula na Escola de Serviço Social. A Política Nacional de Assistência Social não está sendo vista de uma forma de comum acordo no meio da categoria. Nem todo mundo que trabalha no serviço social, que milita no serviço social, que estuda a questão da assistência, acha que deve ser feito dessa forma. Então, a gente construir alianças. Tá? E construir agora, ainda esse ano, porque ano que vem, com certeza, definiu qual foi o seu poder local, vão começar a implantação da assistência social. No Estado, eu acho que o momento não é muito... O Estado do Rio de Janeiro, nessa discussão, vai ser uma discussão pesada. Não vai ser, eu acho que, uma discussão em nível do Estado, que implanta a política social, não vai ser um grande parceiro nosso nesse momento, não. O Brasil tem avançado de forma esplêndida nos últimos 20 anos. Não só indicadores econômicos, indicadores institucionais. A gente está caminhando cada vez mais para se tornar uma república. É um grande desafio tornar esse país republicano. As instituições estão cada vez mais sólidas. É um processo de organização muito maior. Existe uma mudança no quadro da própria funcionamento do Estado, da própria organização da sociedade civil, a própria lógica de mercado entrar cada vez mais questão do lucro a qualquer custo. A gente tem amadurecido muito como democracia. E, principalmente, quando você vai para fora do país, eu tive a oportunidade de estar fora do país agora, você pode ver em perspectiva, isso é cada vez mais forte. O processo de implantação do ECA tem sido um processo cada vez mais bem-sucedido. Principalmente o grau de esforço e dedicação dos conselheiros, a própria vinda da promotora aqui revela isso, o grau de dedicação, de compromisso com o trabalho, com a imagem, com a reputação dela, revela esse processo. O limite é, nós temos que criar mais estrutura e melhores condições, trabalhando em rede, como o Elcio tão bem acentua, de forma muito mais vigorosa e conceitualmente, para ganhar a sociedade civil, o conjunto da sociedade nesse processo, porque a gente não está ganhando. E a questão da diferenciação, de se entender que o adolescente, principalmente garoto pobre, funkeiro, da favela, ele pode ser a naturalização da morte desse garoto, que aumentou 90% na década de 90, a aceitação natural da sociedade em relação a isso, que esse garoto, em geral, é executado, isso não pode ser mais aceito. Então, o problema é, como é que a gente vai construir políticas que permitam que não só os técnicos e os militantes da área de direitos humanos se falem entre si,
e consiga estar produzindo cada vez mais práticas, que eles possam falar cada vez mais para um público muito mais amplo, pautando, inclusive, os meios de comunicação, criando novos mecanismos em termos de ações integradas com a universidade e com outras organizações comunitárias. Esse me parece o próximo desafio que a gente tem que enfrentar nesses próximos anos. Eu agradeço muito a presença de vocês e a possibilidade da gente estar fazendo esse evento, e principalmente os organizadores que dedicaram tanto a esse processo, Norma, Zé Nilton e todas as pessoas envolvidas nisso. Parabéns muito. Que a gente consiga tornar essa universidade cada vez mais próxima das questões fundamentais da realidade social aí. Obrigado. Olha só para mandar todo mundo embora, todo mundo cansado, mas só uma observação, porque tem alguns detalhes que é muito difícil transmitir. Então, só quem trabalha dentro e vê essa precariedade que vive. Então, tem um exemplo que eu acho muito interessante, que é um acompanhamento de uma situação dentro do CRIA, que foram os garotos. Esse pessoal do crack estava mal, não sei o que, voltando. Era um menino que ele tinha uma dificuldade enorme em matemática, nós tínhamos que dar reforço em matemática, porque ele não podia perder na escola, porque ele se sentia inferior, ele estava autoestima terrível, ele não conseguia aprender, fazendo tudo para aprender, e ele estava indo mais ou menos lá no escolar, fomos lá com a professora, aí ele estava meio chateado, porque ele chegou e a professora que tinha dado aula para ele, ela não tinha ido. Ele ficou indignado, ele saiu, ficou aquele negócio, aquela confusão. Daí começou a conversar, aí para se sentir mais forte, ele começou a dizer o seguinte: pô, cara, vamos assaltar uma padaria? Tem uma padaria perto de casa que é mole assaltar. A gente sobe por ali, entra, começou a contar, explicando, ficou todo mundo interessado. Aí chegou um outro, classe média alta, você falou assim: tem Gudan? Eu falei: o quê? Não. Ah, então não vou. Aí repara só, como que o cuidado tem que ser muito próximo. É difícil perceber isso. Se tivesse o Gudan, os 4 iam assaltar uma padaria. Ele estava ali no serviço conversando, então tinha pessoas perto. Mas ele viu uma exploração total, às vezes por uma banalidade. Se ele assalta a padaria, o nego mata e diz: morreu por isso mesmo, ladrão, não sei o quê. Era uma coisa mínima, que era uma falta de acompanhamento. Então, é difícil se falar nessas mudanças gerais se não se pensar numa prática. Eu acho que, no meu entendimento, a prática é tentar fortalecer a rede na sua função técnica, para que fiquem todos no mesmo nível, né? Que não fique, que a questão seja horizontalizada, as decisões não podem ser verticalizadas, ter essas diferenças de áreas de poder. E isso daí só a rede funcionando, porque a rede funcionando elimina o poder político e faz prevalecer a função técnica. É difícil. Alguém falou que eu estava sonhando, isso aqui, mas é difícil, mas não é, porque nós temos recursos hoje. Se vocês perceberam que o computador mudou, até a corrupção hoje é controlada por computador, né? Vê isso, tem muitas coisas. Então, um sistema bem informatizado, você pode acompanhar, saber o que está acontecendo. É uma produção imensa para aquele garoto, você poder acompanhar as decisões feitas em torno dele, se foi dado o que ele prometeu, se foi realizado. Então, eu quero agradecer de novo, acho que foi muito bom e devia continuar conversando mais, outros encontros aí. Bem, nós vamos encerrar, né, agradecendo e retomando o que nós falamos no início, de que esse seminário, ainda temos amanhã, insistimos, né, e reconvidamos para que todos estejam presentes nas mesas da tarde, na mesa da noite. Deverá ter continuidade conforme nós estamos conversando, né, em novos procedimentos, em novos objetivos. Então, esse grupo dos 7, né, com todos os seus acertos e suas falhas, né, deverá continuar, né, como todo ser humano, frágil e forte, né, se fortalecendo cada vez mais e entendendo cada vez melhor suas fragilidades, porque é assim que caminha a humanidade. Muito obrigada a todos e até a próxima.